Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 31. A mensagem. Atrás dos véus escuros da dor, Joona sente a mão dela em suas costas. O que está acontecendo? Pergunta Saga Bauer em voz baixa. Está ferido? Ele tenta balançar a cabeça, mas a dor é demais para falar. É como se um gancho estivesse puxando pelo cérebro, através da pele, do crânio, das membranas cerebrais e do pesado fluido cerebral flutuante. Ele cai de joelhos. Você tem de sair daqui, diz Saga. Ele assente erguer seu rosto, mas não consegue ver nada. Todo o corpo está banhado do suor que escorre de axilas, pescoço, costas. Saga está vasculhando suas roupas. Pensa que ele está tendo um ataque epilético e tenta encontrar algum remédio nos bolsos. Joona se dá conta de que ela está abrindo sua carteira e procurando o sinal da chama, símbolo dos epiléticos. A dor começa a diminuir. Joona umedece os lábios com a língua. Ergue os olhos. O maxilar está trincado e todo o corpo dói com o ataque de enxaqueca. Vocês ainda não podem entrar lá, sussurra. Eu tenho de... Que porra aconteceu aqui? Nada, responde Joona, pegando sua arma no chão. Ele fica de pé e passa cambaleando o mais rápido que consegue pela cortina de plástico e entra na sala. Está vazia. Um sinal de saída de emergência está aceso do outro lado. Saga o segue e o questiona com o olhar. Joona abre a porta de emergência e vê meio lance de escadas íngremes levando a uma porta de aço no nível da rua. Perkele. Pragueja em finlandês. Fale comigo, diz Saga com raiva. Joona sempre afasta da consciência a causa direta de sua doença o máximo que pode. Houve um incidente muitos anos antes. Continua a causar nele aquela dor latejante, tão violenta que ele quase desmaia. Mas se recusa a pensar no incidente. O médico diz ser uma forma extrema de enxaqueca com uma causa física. A droga contra a epilepsia, topiramato, é o único remédio que parece ajudar. Joona deveria tomar diariamente, mas quando está trabalhando e precisa da mente clara, ele não toma. O remédio não apenas o deixa cansado, como embota seu cérebro. Sabe que é como uma roleta russa. Sem o medicamento ele pode passar semanas sem a enxaqueca, mas também pode ser acometido por uma em poucos dias. Eles estavam torturando um cara, um neonazista, acho, torturando? Com um charuto, responde enquanto se vira e volta para o corredor. O que aconteceu? Eu não consegui. Joona, diz Saga, insegura. Talvez, se você tem um problema físico, não deveria estar trabalhando em campo. Quer dizer, ela leva a mão ao rosto. Que merda de situação, sussurra. Joona caminha na direção da sala com a luminária de palhaço e ouve os passos de Saga atrás dele. E por que você está aqui, cacete? Pergunta às costas dele. A equipe tática do sapo vai invadir este lugar a qualquer momento. Se eles veem aquela arma na sua mão, atiram primeiro e fazem perguntas depois. Estará escuro, haverá gás lacrimogênio. Preciso falar com Daniel Marklund, diz Joona, teimoso. Você não deveria sequer saber dele, exclama enquanto segue escada em espiral acima. Quem lhe contou sobre ele? Joona começa a seguir por outro corredor, mas para quando vê Saga indicando um caminho diferente. Ele a segue, mas saca a arma quando ela começa a correr. Ambos fazem uma curva e Joona a ouve gritar algo. Saga parou em uma sala com 5 computadores. Em um dos cantos está um homem com cabelos sujos e barba. Ele corresponde à fotografia de Daniel Marklund na cabeça de Joona. Os lábios dele parecem estar secos. Ele os lambe. Ele segura uma baioneta russa em um dos punhos. Polícia, diz Saga, mostrando seu distintivo. Baixe a faca. O jovem balança a cabeça e agita a faca na sua frente, lançando a lâmina em diferentes direções. Só precisamos falar com você, diz Joona enquanto guarda a arma. Então fale. Joona se aproxima, olhando nos olhos assustados do jovem, ignorando completamente a faca brandida em sua direção. Ignora a ponta afiada. Daniel, você não é bom nisso, diz com um sorriso.
Joanna pode sentir o cheiro de óleo da arma na lâmina. Daniel está brandindo a baioneta em círculos mais rápidos e tem uma expressão de concentração. Ele rosna. Não pense que apenas finlandeses são bons em. Rápido como um raio, Joanna agarra o pulso do homem, o torce e arranca a faca. Ele a coloca na mesa suavemente. A sala está silenciosa. Os homens se encaram. E então Daniel Marklund dá de ombros. Normalmente eu só lido com os computadores. Diz, como que se desculpando. Eles vão invadir a qualquer momento. Diz Joanna com urgência. Diga porque foi à casa de Penélope Fernandes. Só passei para dizer oi. Daniel, diz Joanna, soturno. Essa coisa da faca pode dar a você uma pena de prisão. Mas neste momento eu tenho coisas mais importantes a resolver. Não me faça perder tempo. Penélope pertence à brigada. Pergunta Saga rapidamente. Penélope Fernandes? Daniel Marklund sorri. Ela é contra nós. Deixou isso bem claro. Então qual a ligação? O que significa ser contra vocês? Corta Saga. Está havendo uma disputa de poder? O sapo não sabe nada. Pergunta Daniel com um sorriso cansado. Penélope Fernandes é uma pacifista. Acredita piamente na democracia. Então não gosta de nossos métodos, mas nós gostamos dela. Eles se sentam em uma cadeira em frente a 2 computadores. Gostam dela. Nós a respeitamos. Por quê? Pergunta Saga. Por que vocês deveriam? Vocês realmente não sabem quanto algumas pessoas a odeiam, não é? Por que vocês não jogam o nome dela no Google? Já disseram algumas coisas bastante brutais sobre ela, e sempre há gente que vai longe demais. O que quer dizer com vai longe demais? Daniel lança um olhar questionador. Vocês sabem que ela desapareceu. Não sabem? Sim, responde Saga. Isso é bom, diz ele. Embora eu realmente não espere que a polícia vá se esforçar muito para encontrá-la. Por isso fui à casa dela. Queria verificar o computador para descobrir quem poderia estar por trás disso. Quer dizer, havia um grupo, o Movimento de Resistência Sueco, que em abril passado enviou uma mensagem aos seus integrantes dizendo-lhes para sequestrar a piranha comunista Penélope Fernandes e transformá-la em escrava sexual do movimento. Mas vejam isto. Daniel Marklund aperta algumas teclas de seus computadores e vira a tela para Joanna. Este está ligado à Irmandade Ariana. Joanna dá uma espiada em uma página de bate-papo vulgar sobre pênis ariano, de como eles iriam executar Penélope. Mas não acho que esses grupos estejam envolvidos, diz Joanna. Não foram eles. Então quem? A Irmandade do Norte, especula Daniel, ansioso para ajudar. Vocês precisam ir. Não é tarde demais. Como você sabe, vocês sempre são lentos demais. Dessa vez eu peguei uma mensagem na secretária eletrônica da mãe. Isso dá uma vantagem a vocês. Ainda não estão tão atrasados. Você pegou o quê? Pergunta Joanna. Ela tentou ligar para a mãe ontem de manhã. Responde o jovem enquanto coça os cabelos sujos. Penélope telefonou? Sim, foi ela. O que ela disse? Pergunta Saga, sem fôlego. O sapo não tem o monopólio de escutar telefonemas, diz Daniel com um sorriso malicioso. O que Penélope disse? Repete Joanna, elevando o tom de voz. Que estão atrás dela, responde Daniel. O que ela disse exatamente? Daniel dá uma espiada em Saga Bauer e pergunta. Quanto tempo ainda temos? Saga confere o relógio. 3 ou 4 minutos. Talvez. Então escutem isto, diz Daniel, apertando mais algumas teclas no segundo computador. Há um chiado nos alto-falantes, depois um clique, e se ouve o recado de Cláudia Fernandes. 3 tons rápidos são ouvidos, seguidos por ruídos instalados evidenciando uma péssima ligação. Sob todo o barulho é possível escutar uma voz fraca. Voz de mulher. É difícil entender o que é dito. Alguns segundos depois um homem grita, arrume um emprego. Então a ligação cai. Vou tentar novamente com os filtros, murmura Daniel. Estamos ficando sem tempo, alerta Saga. Daniel gira um dial, olha para as curvas de som que se cruzam e toca a gravação novamente. Aqui é Cláudia Fernandes. Não posso atender agora, mas, por favor, deixe uma mensagem e ligarei de volta assim que puder. Os 3 sinais são diferentes dessa vez. Os estalos são um ruído metálico ao fundo. E a voz de Penélope é clara. Mãe, preciso de ajuda. Estão atrás de mim. Arrume um emprego, diz uma voz de homem. E depois tudo fica em silêncio. Capítulo 32. Trabalho policial de verdade. Saga Bauer confere o relógio e diz que eles precisam ir. Daniel Marklund faz uma piada desanimada sobre erguer barricadas, mas seu olhar é de medo. Vamos atacar com força, diz Saga. Esconda aquela faca. Não resista de modo algum. Desista imediatamente, mãos para cima. E não faça qualquer movimento repentino. Ela e Joanna deixam a pequena sala. Daniel os observa partirem. Ainda sentado na cadeira da escrivaninha, joga a baioneta na cesta de lixo.
Joanna e Saga abrem caminho pelo quartel-general labiríntico da brigada e saem para Orgata. Saga se junta novamente à força-tarefa de Goran. Estão reunidos na Nagon Fast Food, comendo batatas fritas. Seus olhos estão brilhantes e severos enquanto esperam ordens. Passaram-se 2 minutos quando 15 policiais fortemente armados saem de 4 picapes pretas. A equipe da SWAT força todas as entradas e enche o interior com gás lacrimogênio. Assim que entram, encontram 5 jovens sentados no chão com as mãos nas cabeças. Eles são levados para fora com as mãos presas por braçadeiras. A polícia de segurança apreende as armas da brigada. Uma velha pistola militar, um Colt, assim como um rifle decorativo, uma espingarda com os canos amassados e uma caixa de cartuchos. Além disso, 4 facas e 2 shuriken. Eles estavam muito mal armados. Dirigindo pela Södermalmstrand, Joanna pega seu celular e liga para o chefe. Carlos atende após 2 toques, apertando o botão com a caneta. O que está achando da academia de polícia, Joanna? Pergunta. Não estou nela. Eu sei, já que Penélope Fernandes ainda está viva, interrompe Joanna. Está fugindo para salvar a vida. Quem diz isso? Ela diz isso. Deixou uma mensagem na secretária eletrônica da mãe. Há silêncio do lado de Carlos. Então ele respira fundo. Certo. Ela está viva. Tudo bem. O que mais sabemos? Ela está viva. Mas sabemos que ela estava viva há 30 horas, no momento em que fez a ligação, diz Joanna. E que alguém está atrás dela. Quem? Ela não conseguiu dizer. Was. Se for o mesmo homem com o qual me deparei, decididamente não temos tempo a perder. Você disse que acredita que esse homem é um assassino profissional. Tenho certeza absoluta. O homem que atacou Eriksson e eu era um matador profissional. Um Grob. Cova em sérvio. Esses sujeitos são caros. Normalmente trabalham sozinhos. São bem remunerados para seguir ordens precisamente. Tudo isso parece um pouco improvável. Mas eu estou certo, diz Joanna, teimoso. Você sempre diz isso, mas como Penélope escapou desse tipo de assassino? Já se passaram 2 dias, diz Carlos. Se ela ainda está viva é porque as prioridades dele mudaram. Você ainda acha que ele está procurando algo? Sim, responde Joanna. O que é? Não tenho certeza, mas talvez uma foto. Por que acha isso? É minha melhor teoria no momento. Joanna relata rapidamente o que encontrou no apartamento de Penélope, os livros tirados da prateleira, a foto com os versos, a visita de Bjorn e ele apoiando a mão na barriga quando saiu, a impressão palmar na porta de vidro, os pedaços de fita e o canto de uma fotografia. Então você acha que o assassino está atrás dessa foto? Acredito que ele começou no apartamento de Bjorn. Como não encontrou o que estava procurando, derramou gasolina e colocou o ferro de passar da vizinha no máximo. O alarme foi dado aos bombeiros às 11h05 daquela manhã e, antes mesmo que pudessem controlar o fogo, o andar inteiro havia sido destruído. Naquela tarde ele mata Viola. Ele provavelmente supôs que Bjorn havia levado a fotografia para o barco, então o seguiu, subiu a bordo, afogou Viola e depois vasculhou o barco inteiro com a intenção de afundá-lo depois. Algo fez com que mudasse de ideia. Ele deixou o arquipélago, retornou a Estocolmo e vasculhou o apartamento de Penélope. Você não acha que ele encontrou a fotografia? Acha? Pergunta Carlos. O Bjorn está com ela ou a escondeu na casa de um amigo ou em um cofre de banco. Na verdade, em qualquer lugar. Silêncio na linha. Joanna pode ouvir Carlos respirar fundo. Mas, se a encontrarmos primeiro, diz Carlos, pensando em voz alta, e esse assassino descobrir que estamos com ela, tudo isso termina. Isso mesmo, diz Joanna. Porque, caso nós da força, nós da polícia, a virmos, não será mais segredo. Deixará de ser algo pelo qual se deve matar alguém. Só espero que seja tão fácil quanto você faz parecer. Joanna, não posso. Não posso tirar esse caso de Peter, mas presumo que eu estarei ocupado palestrando na academia de polícia, diz Joanna. É tudo de que preciso saber, diz Carlos com uma risada. A caminho de Kongchou, Joanna verifica a caixa postal do celular e encontra mensagens de Eriksson. Na primeira, Eriksson diz que pode ajudar trabalhando do hospital. Após 30 minutos, pergunta se não pode fazer parte do trabalho de campo e 27 minutos depois grita que vai enlouquecer sem nada para fazer. Joanna liga para ele e depois de 2 toques ouve a voz cansada de Eriksson dizer quack. Então demorei demais? Pergunta Joanna. Você já enlouqueceu? Eriksson soluça em resposta. Não sei o que você sabe, diz Joanna. Mas estamos correndo. Ontem de manhã Penélope Fernandes deixou uma mensagem na secretária eletrônica da mãe. Ontem? Pergunta Eriksson, imediatamente alerta. Disse que alguém a estava perseguindo. Você está vindo para cá? Pergunta Eriksson. Há um barulho na linha e Eriksson pede que alguém o deixe em paz. Joanna ouve a voz rígida de uma mulher avisando que está na hora da fisioterapia e Eriksson sibilando de volta a resposta de que está em um telefonema particular. Eriksson pressiona Joanna em busca de informações e Joanna obedece.
Explica que Penélope e Bjorn não estavam juntos no apartamento da St. Paulsgatan na noite de quinta-feira. Ela foi apanhada por um táxi exatamente às 6h40 e levada para a emissora de televisão para um debate. Alguns minutos depois que o táxi saiu, Bjorn entrou no apartamento. Joanna conta a Eriksson sobre a impressão palmar na porta de vidro, a fita e o canto rasgado da fotografia. Diz estar convencido de que Bjorn esperou Penélope deixar o apartamento para poder pegar a foto rapidamente sem que ela soubesse. E acredito que a pessoa que nos atacou é um assassino de aluguel e estava procurando aquela fotografia quando surpreendemos. Talvez, sussurra Eriksson. A prioridade dele não era nos matar. Só queria sair do apartamento, diz Joanna. Do contrário, estaríamos mortos. Podemos concluir que o assassino ainda não está com a fotografia, continua Joanna. Caso a tivesse encontrado no barco, não teria se incomodado com o apartamento de Penélope. E não está na casa dela porque Bjorn já havia apanhado. Minha teoria é que sua tentativa de explodir o lugar significa que o homem por trás de tudo isso não precisa realmente da foto em suas mãos, apenas a quer destruída. Mas por que uma fotografia assim estava pendurada na porta da sala de Penélope? E por que ela é tão drasticamente importante? Pergunta Eriksson. Tenho algumas teorias, diz Joanna. O mais provável é que Bjorn e Penélope tiraram uma fotografia de algo e a deixaram bem à vista porque não se deram conta de que documentava alguma prova, e o que essa prova realmente significava. Certo, diz Eriksson com um risinho. Pelo que sabiam, a foto não era algo que precisassem esconder, muito menos que alguém estivesse disposto a matar por ela. Mas então Bjorn muda de ideia. Ele talvez tenha descoberto algo. Talvez tenha se dado conta de que é perigosa, e por isso foi pegá-la, diz Joanna. Ainda há muito que não sabemos. Agora temos apenas de fazer o tedioso trabalho policial de rotina. Exatamente, exclama Eriksson. Você pode juntar tudo que encontrar, todos os telefonemas feitos na última semana, todas as mensagens de texto, e os saques bancários, todas essas coisas, recibos, bilhetes de ônibus, reuniões, atividades, horas de trabalho. Certamente posso. Por outro lado, talvez você queira apenas esquecer tudo isso, diz Joanna. Não está na hora da sua fisioterapia. Você está brincando? Reage Eriksson, quase sem conseguir conter a indignação. Aliás, o que é fisioterapia se não desemprego disfarçado? Mas você realmente precisa descansar, provoca Joanna. Talvez outro perito. Eu estou enlouquecendo sentado aqui. Mas você só está de licença às 6 horas. Estou subindo pelas paredes. Capítulo 33. A busca. Joanna está dirigindo rumo leste na direção de Gustavsberg. Eu devia ligar para Disa, pensa. Em vez disso, liga para Anja. Preciso do endereço de Cláudia Fernandes. Maria Gata, 5. Responde imediatamente. Perto da velha fábrica de porcelana. Obrigado. Anja permanece na linha. Estou esperando, diz ela, a voz provocante. Esperando o quê? Pergunta ele suavemente. Você me dizer que temos passagens de barco para a Finlândia. Vamos alugar um chalé com sauna a lenha perto da água. Parece bom, diz Joanna, hesitante. O clima está cinzento, enevoado e extremamente úmido enquanto Joanna estaciona em frente à casa de Cláudia Fernandes. Ele salta e sente o cheiro amargo de pés de cassis e musgo. Fica imóvel por um momento, perdido em uma lembrança. O rosto que ele viu desaparece enquanto toca a campainha. A placa com o nome parece ter saído de uma aula de marcenaria. Fernandes está escrito em letras infantilmente queimadas na madeira. O toque melodioso da campainha ecoa dentro da casa. Ele espera. Após alguns instantes, ouve passos se aproximando. Cláudia tem uma expressão preocupada quando abre a porta. Ao ver Joanna, recua para o corredor, derrubando um casaco pendurado no gancho. Não, sussurra ela. Não, Penny. Cláudia, por favor, não trago más notícias, diz Joanna rapidamente. Cláudia não consegue ficar de pé e cai no chão entre os sapatos, abaixo dos casacos. Respira como um animal assustado. O que aconteceu? Pergunta com uma voz temerosa. Joanna se inclina na direção dela. Ainda não sabemos muito, mas ontem Penélope tentou ligar para você. Ela está viva, sussurra Cláudia. Até agora, responde Joanna. Obrigada, senhor. Obrigada, obrigada, sussurra Cláudia novamente. Receptamos uma mensagem em sua secretária eletrônica. Ai, meu. Não, isso não é possível, diz, se levantando com a ajuda dele. Havia muita estática. Precisamos de um especialista para recuperar a voz, explica Joanna. A única coisa que ouvi foi um homem que me mandou arrumar um emprego. Foi essa, diz Joanna. Penélope fala primeiro, mas mal pode ser ouvida. O que ela diz? Diz que precisa de ajuda. A guarda costeira quer organizar um grupo de busca. Mas para rastrear o telefone, Cláudia, diz Joanna, tranquilizador. Preciso lhe fazer algumas perguntas. Que tipo de pergunta? Por que não nos sentamos?
Eles seguem pelo corredor até a cozinha. Joanna Lina, posso perguntar uma coisa? Pergunta ela, timidamente. Você pode perguntar, mas pode ser que eu não seja capaz de responder. Cláudia coloca xícaras de café na mesa para os dois. A mão treme levemente. Ela se senta na frente dele e o fita por um bom tempo. Você tem família, não? Pergunta ela. Está absolutamente silencioso na cozinha iluminada pintada de amarelo. Por fim, Joanna preenche o silêncio. Lembra-se da última vez em que esteve no apartamento de Penélope? Semana passada. Terça-feira. Ela me ajudou a fazer bainha em calças para Viola. A boca de Cláudia treme. Pense com cuidado, Cláudia, diz ele, se inclinando para a frente. Você viu uma fotografia presa com fita na porta de vidro? Sim. O que a foto mostrava? Pergunta Joanna, tentando manter a voz calma. Não sei. Não prestei atenção. Mas tem certeza de que viu uma fotografia? Sim, responde Cláudia, balançando a cabeça. Será que havia pessoas na foto? Não sei. Achei que tinha algo a ver com o trabalho dela. A foto foi tirada dentro de algum lugar ou ao ar livre. Não faço ideia. Tente visualizá-la em sua mente. Cláudia fecha os olhos. Balança a cabeça. Lamento. Não consigo. Ela baixa os olhos e balança a cabeça novamente. Só me lembro de ter pensado que era estranho ela ter pendurado aquela foto na porta porque não era uma foto especialmente boa. Por que você acha que tinha algo a ver com o trabalho dela? Não sei, sussurra Cláudia. O celular de Joanna toca dentro do paletó. Ele o apanha, vê que é Carlos e atende. Estou aqui. Acabei de falar com Lance e a guarda costeira em Dalaro. Ele diz que prepararam uma busca organizada que começa amanhã. 300 pessoas e quase 50 barcos concordaram em participar. Isso é bom, diz Joanna. Ele vê Cláudia se levantar e ir ao saguão. E depois liguei para Erickson para saber como ele está, diz Carlos. Ele parece bem, diz Joanna em tom neutro. Joanna, não tenho ideia do que você está fazendo, mas Erickson me alertou que você está prestes a acertar novamente. Assim que a ligação é encerrada, Joanna segue Cláudia até o saguão. Ela vestiu o casaco e está calçando botas. Ouvi o que aquele homem disse ao telefone, diz Cláudia. Posso ajudar a procurar. Posso procurar a noite toda-se. Ela abre a porta. Cláudia, você precisa deixar a polícia cuidar disso. Minha filha me ligou e precisa da minha ajuda. Sei que é difícil sentar e esperar. Mas, por favor, não posso ir com você. Não vou ficar no caminho. Posso fazer comida e atender ao telefone para você não precisar se preocupar com isso. Há alguém que possa ficar aqui com você. Um parente ou um amigo. Não quero mais ninguém aqui. Só quero minha Penny. Capítulo 34. Dreambov. Erickson segura um mapa no colo, além de uma grande pasta que um portador levou para ele no quarto do hospital. Está se refrescando com um ventilador de mão enquanto Joanna o empurra pelos corredores do hospital na cadeira de rodas. Seu tendão de Aquiles foi suturado, e em vez de gesso seu pé está fixado em uma bota especial com os dedos virados para baixo. Ele resmunga que só precisa de uma sapatilha no outro pé e estará pronto para dançar o Lago dos Cisnes. Joanna cumprimenta com um aceno de cabeça, simpático, duas senhoras idosas sentadas de mãos dadas em um sofá. Elas dão um risinho, sussurram uma para a outra e depois acenam para ele como se fossem colegiais. Na mesma manhã em que eles saíram de barco, Erickson estava dizendo, Bjorn comprou um envelope e 2 selos na estação central. Ele tinha um recibo da presbítera na carteira, que encontramos no barco. Forcei a empresa de segurança a mandar a fita da câmera de segurança. Realmente parece que ele estava enviando uma fotografia, como você disse o tempo todo. Então, para quem ele está enviando a fotografia? Pergunta Joanna. Não conseguimos ler o endereço no envelope. Talvez para ele mesmo. Mas o apartamento dele está tão queimado que nem sequer tem porta, diz Erickson. Ligue para os correios e pergunte a eles. Enquanto entram no elevador, Erickson começa a fazer estranhos movimentos de natação com os braços. Joanna olha para ele calmo, mas não faz perguntas. Jasmine diz que é bom para mim, explica Erickson. Quem é Jasmine? Minha fisioterapeuta. Ela parece um doce de menina, mas é osso duro de roer. Fique quieto, pare de reclamar, sente direito. Ela até mesmo me chamou de barrigudo. Erickson sorri envergonhado enquanto saem para o corredor. Eles entram em uma pequena capela. Tem um altar simples com uma cruz de madeira lisa pendurada em um suporte de 1 metro de comprimento. Também há uma tapeçaria na parede, uma imagem de Cristo cercada por uma série de triângulos coloridos. No saguão, Joanna tira de um armário um cavalete com um grande bloco de folhas e canetas hidrográficas que guardara mais cedo. De volta à capela, ele vê que Erickson já tirou a tapeçaria de Cristo e a colocou sobre a cruz, que está apoiada em um canto. Só o que sabemos é que pelo menos uma pessoa está disposta a matar por causa dessa fotografia, diz Joanna. Sim, mas por quê?
Erickson tira um bastão de cola de seu material e prende os saques bancários de Bjorn e Alskon na parede. Também coloca listas de cada telefonema, cópias de passagens de ônibus, recibos da carteira de Bjorn e recados da caixa postal do celular que coletaram. Essa fotografia deve revelar algo tão importante que alguém está desesperado para manter em segredo, diz Joanna, tirando uma caneta e começando a traçar uma linha do tempo no bloco. Certo, responde Erickson. Então vamos detê-lo achando essa foto, diz Joanna. 6h40 Penélope pega um táxi em seu apartamento. 6h45 Bjorn chega ao apartamento de Penélope. 6h48 Bjorn deixa o apartamento com a fotografia. 7h07 Bjorn envia a foto da presbítera na estação central. Erickson se aproxima para analisar cuidadosamente cada ponto enquanto arranca a embalagem e o papel alumínio de uma barra de chocolate. Penélope Fernandes sai do estúdio de televisão e liga para Bjorn 10 minutos depois. Diz, apontando para a lista com os telefonemas. O recibo do transporte marca 10h30. Sua irmã mais nova, Viola, liga para Penélope às 10h45. Penélope provavelmente já está com Bjorn na marina de Langholmen. Mas o que Bjorn fez enquanto isso? É o que precisamos descobrir, diz Erickson contente, limpando os dedos com um lenço branco. Erickson rola a cadeira de rodas ao longo da parede e aponta para outro recibo de transporte. Bjorn deixa o apartamento de Penélope com a fotografia. Pega o metrô e às 7h07 compra um envelope e 2 selos. E envia a carta, diz Joanna. Erickson pigarreia e continua. A prova seguinte é uma transação com seu cartão Visa. Ele paga 20 coroas no Dreambov Internet Café na Vatugatan às 7h35. 5 minutos depois de 7h30, diz Joanna enquanto escreve na cronologia. Em que maldito lugar fica Vatugata? É uma ruazinha pequena, diz Joanna. No velho bairro Clara. Erickson balança a cabeça e continua. Imagino que Bjorn continua na mesma viagem para Fridhemspla. Depois disso temos um telefonema de sua linha fixa no apartamento. É um telefonema não atendido para seu pai, Greger Alskon. Teremos de perguntar ao pai sobre isso. A prova seguinte é um novo recibo que registra o horário de 9h. Aparentemente ele apanhou o ônibus número 4 de Fridhemsplan para o Galinsgatan, em Sodermal. De lá foi para o barco no porto de Langholmen. Joanna coloca as últimas anotações no papel e depois recua para dar uma boa olhada na cronologia daquela manhã. Então Bjorn está com bastante pressa de apanhar aquela fotografia, diz Erickson. Mas não quer encontrar Penélope, então espera que ela saia, entra rapidamente, a arranca do vidro, sai do apartamento e segue para a estação central. Quero olhar todas as fitas de segurança, diz Joanna. Depois disso Bjorn vai para um cibercafé próximo, fica lá cerca de 1 hora, no máximo, e depois vai. É isso, diz Joanna. É isso o quê? Bjorn e Penélope têm acesso à internet em casa. Então por que ele iria para um cibercafé? Vou para lá agora, diz Joanna, já saindo da sala. Capítulo 35. Informação deletada. O detetive Joanna Lina entra na Vatugatan saindo da Praça Brunkeberg, atrás do teatro da cidade. Ele estaciona, sai do carro e passa apressado por uma porta de metal sem placa, depois desce uma calçada de cimento íngreme. O Dreambov Internet Café está silencioso. O piso acabou de ser esfregado. O cheiro de limão e plástico paira no ar. Cadeiras de plástico brilhantes foram empurradas para baixo de pequenas mesas de computador. Nada se move além dos descansos de tela nos monitores. Um homem roliço com cavanhaque pontudo está apoiado em um balcão alto, tomando café de uma caneca com a inscrição Lennart Means Lion. Seus jeans são largos, e o cadarço de um de seus tênis reboque está desamarrado. Preciso de um computador, diz Joanna antes mesmo de chegar perto do homem. Entre na fila, ironiza o homem fazendo um gesto amplo para os lugares vazios na sala. Preciso de um computador específico, continua. Um amigo meu esteve aqui sexta-feira passada pela manhã e eu preciso usar o mesmo computador que ele usou. Não sei se posso revelar. Joanna se curva e amarra o cadarço solto do homem. É extremamente importante. Vou dar uma olhada no registro de sexta-feira, diz o homem, o rubor constrangido tomando suas bochechas. Qual o nome dele? Bjorn Alskon, diz Joanna. Ele usou o número 5, aquele no canto, diz o homem. Preciso ver sua identidade. Joanna entrega seu distintivo da polícia, e o homem parece confuso enquanto anota tudo no registro. Vai em frente e comece a navegar. Obrigado, diz Joanna em tom amistoso enquanto vai na direção do computador número 5. Joanna pega o celular e liga para Johan Johnson, um jovem no departamento de crimes cibernéticos do DIC. Só um mo. Atende uma voz rascante. Acabei de engolir um pedaço de papel. Um lenço velho. Assoei o nariz e respirei ao mesmo tempo para espirrar e... Não, eu realmente não tenho energia para explicar tudo. Com quem estou falando? Joanna Lina, detetive do Departamento Nacional de Investigação Criminal. Ah, maldição. Oi, Joanna.
Que surpresa. Você já parece melhor. Sim, eu engoli. Preciso ver o que um sujeito estava fazendo em um computador sexta-feira passada. Não diga mais nada. Tenho pressa. Estou sentado em um cibercafé. Está na mesma máquina que ele usou, bem na minha frente. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Tente encontrar histórico. Provavelmente foi apagado. É o que eles fazem após cada usuário, mas sempre sobra alguma coisa no disco rígido. Tudo que você tem a fazer é... na verdade, o melhor a ser feito é pegar a coisa e trazer para mim para que eu possa examinar o disco rígido com o programa que projetei para. Encontre-me em meia hora na capela do Hospital Saint-Goran. Ordena Joana enquanto desliga o computador. Coloca a torre sob o braço e se encaminha à saída. O homem com a caneca de café olha para ele, atônito, e tenta barrá-lo. Ei, espere. O computador não pode sair daqui. Ele está preso, diz Joana em seu tom mais amigável. Do que ele é suspeito. O rosto pálido do homem olha para Joana, que acena para ele com a mão livre e sai para o dia claro. Capítulo 36. A ligação. O estacionamento em frente ao Hospital Saint-Goran está quente e o ar é denso e abafado. Dentro da capela, Erickson manobra sua cadeira de rodas com facilidade no que foi realmente transformado em uma base de operações. Erickson reuniu 3 telefones, que agora tocam todos ao mesmo tempo. Joana entra com o computador e o coloca em uma cadeira. Johan Johnson já está lá. Parece ter uns 25 anos. Usa um agasalho de corrida preto que não lhe cai bem. Tem a cabeça raspada e sobrancelhas grossas que atravessam o rosto. Ele vai até Joana timidamente. Solta a alça de ombro de sua bolsa vermelha e aperta a mão de Joana. Ei sapietata, diz, enquanto tira da bolsa um laptop fino. Erickson serve um pouco de Fanta de sua garrafa térmica em pequenos copos de papel baratos. Eu normalmente coloco o disco rígido no freezer algumas horas caso tenha sacudido, diz Johan. Depois ponho um contato ATA SATA. Cada um tem um método diferente. Tenho um parceiro na IBAS que usa RDR e nem sequer encontra seus clientes pessoalmente. Apenas manda merda toda em uma linha telefônica criptografada. Normalmente dá para salvar a maior parte das coisas, mas eu não quero apenas a maior parte. Quero tudo. Esse é meu jeito, pegar toda e qualquer migalha. E então você precisa de um programa como Anger 18. Johan Johnson joga a cabeça para trás e finge rir como um cientista louco. Uahahaha. Eu mesmo escrevi. Continua. Funciona como um aspirador digital. Pega tudo e organiza por tempo, até cada microsegundo. Ele se senta no parapeito do altar e conecta os 2 computadores. Seu próprio computador dá um suave clique. Digitando comandos em um ritmo furioso, ele analisa a tela, rola, lê um pouco mais e digita um novo conjunto. Isso demora? Pergunta Joana após alguns minutos. Quem sabe? Responde Johan. Não mais de um mês. Johan xinga a si mesmo, escreve um novo comando e então observa os números piscando. Estou só brincando, diz. Percebi. Em uns 15 minutos saberemos quanto pode ser recuperado, continua Johan. Ele baixa os olhos para o pedaço de papel onde Joana escreveu a data e a hora da visita de Bjorn Auscomb ao café. O histórico normalmente é apagado em lotes, o que pode ser difícil. Fragmentos de velhos gráficos passam pela tela desbotada de sol. Johan enfia um pouco de rapé sob o lábio sem prestar atenção, limpa as mãos nas calças e espera com metade de sua atenção voltada para a tela. Eles fizeram um bom trabalho limpando explica. Mas não se consegue apagar tudo. Não há mais segredos. O Anger 18 encontra lugares que ninguém sabe que existe. O computador de Johan começa a apitar e ele escreve algo enquanto lê uma longa sequência de números. Escreve mais alguma coisa e os apitos param imediatamente. O que é isso? Pergunta Joana. Nada demais. Apenas é difícil passar por todos os firewalls modernos, sandboxes e proteções contra vírus. É impressionante que um computador consiga trabalhar com todas essas medidas preventivas. Johan balança a cabeça e lambe um pouco de rapé no lábio superior. Nunca tive sequer um programa antivírus. Ei, olhem, diz interrompendo o próprio discurso. Joana se aproxima para olhar por sobre o ombro de Johan. O que temos aqui? O que temos aqui? Cantarola Johan. Ele se recosta e esfrega o pescoço enquanto começa a escrever com a outra mão. Aperta Enter e sorri para si mesmo. Aqui estamos. Joana e Erickson olham para a tela. Só um segundo. Isso não é fácil. Está vindo em pequenos pedaços e fragmentos. Johan esconde a tela com a mão e espera. Lentamente, letras e pedaços de gráficos aparecem. Olha aqui. A porta está se abrindo. Agora poderemos ver o que Bjorn Auscomb estava fazendo. Erickson aciona a trava na cadeira de rodas e se inclina para a frente a fim de poder ver a tela. Maldição. São apenas traços. Pragueja. Olhe no canto. Certo. Ele usou Windows. Reflete Erickson. Muito original. Hotmail, diz Joana. Acessando.
diz Johan Johnson. Agora as coisas começam a ficar interessantes. Anima-se Erickson. Consegue ver um nome? Pergunta Joanna. Não funciona assim. Você só se desloca pelo tempo, diz Johan enquanto rola a tela. O que é isso? Pergunta Joanna, apontando. Agora estamos na pasta de mensagens enviadas. Ele enviou algo. A tela mostra fragmentos gráficos de anúncios de viagens baratas a Milano, New YK, Lodn, Paris. Mais abaixo, no canto, um pequeno número cinza claro, um horário. 7 horas 44 minutos e 42 segundos da manhã. Temos alguma coisa aqui, diz Johan Johnson. Outros fragmentos aparecem na tela. Que o contatam. Anúncios para aproximar pessoas, diz Erickson, sorrindo. Tentei isso, e nunca funciona. Ele fica imediatamente em silêncio. Johan passa cuidadosamente por algum lixo gráfico incompreensível. Então para. Ele se afasta da sua máquina com um grande sorriso. Joanna pega o lugar e olha para o monitor para ler o que está no centro da tela. Cal Palcref o gráficos que o contato com Joanna sente os pelos da nuca se arrepiando. Palcrona. Pensa repetidamente, enquanto anota o que vê na tela. Tenta pensar com clareza e respirar calmamente. Uma pequena pontada de enxaqueca chega e some. Erickson olha para a tela e solta um palavrão. Você tem certeza de que Bjorn Auscon escreveu isto? Pergunta Joanna. Nenhuma dúvida, responde Johan Johnson. Certeza? Se ele estava no computador nesse momento, ele escreveu este e-mail. Então é definitivamente dele, diz Joanna para si mesmo, querendo ter certeza, mas seus pensamentos já estão longe. Que porra! Sussurra Erickson. Johan Johnson analisa os fragmentos do campo de endereço espalhados pela tela. Crona@is.si. Toma a Fanta diretamente da garrafa térmica. Erickson se recosta em sua cadeira de rodas e fecha os olhos por um momento. Palcrona, murmura Joanna novamente, a voz tensa de concentração. É uma porra de uma maluquice, diz Erickson. Que porra Palcrona tem a ver com tudo isto? Joanna sai pela porta em silêncio, concentrada em seus pensamentos e deixando os colegas para trás. Desce rapidamente as escadas e sai do hospital para o sol forte. Cruza o estacionamento apressado até seu carro preto. Capítulo 37. Unidades em cooperação. Joanna Lina vai diretamente ao escritório de Carlos com as notícias sobre Cal Palcrona. Para sua surpresa, a porta do escritório de Carlos está escancarada. Carlos está olhando pela janela. Ela continua em pé ali, diz ele. Quem? A mãe daquelas garotas. Está falando de Cláudia Fernandes? Pergunta Joanna, indo ele mesmo olhar pela janela. Está em pé ali há uma hora inteira. Joanna não consegue vê-la. Um pai de terno azul escuro está passando. Ele usa uma coroa de rei e segura a mão de uma garotinha com um vestido rosa de princesa. Mas então, quase exatamente em frente ao Departamento Nacional de Polícia, ele vê uma mulher curvada ao lado de uma picape Mazda suja. É Cláudia, olhando diretamente para o saguão do prédio da polícia. Fui lá fora e perguntei se ela queria alguém em especial. Pensei que você talvez tivesse se esquecido de um encontro com ela. Não, diz Joanna em voz baixa. Ela disse que estava esperando pela filha, Penélope. Carlos, temos de conversar. Mas antes que Joanna pudesse dizer algo, houve-se uma batida leve na porta e Werner Zanden, diretor do Departamento de Segurança do Sapo, entra. Prazer vê-lo novamente, diz o homem alto, apertando a mão de Carlos. Werner cumprimenta Joanna, depois olha ao redor da sala e às suas costas. Para onde Saga foi? Pergunta com uma voz profunda. Saga Bauer passa pela porta lentamente. A tensão em seu corpo magro parece refletir a cintilação prateada do aquário de Carlos Eliasson. Não havia percebido que não me acompanhou. Werner sorri, benevolente. Carlos se vira para Saga, mas parece inseguro, como se não conseguisse se decidir sobre como interagir com uma jovem que se parece tanto com um elfo, pensa. Ele decide simplesmente recuar um passo e abrir os braços em um gesto de boas-vindas. Bem-vinda, diz, um estranho tom agudo na voz. Obrigada, diz ela. Já conhece Joanna Lina. Saga se limita a ficar de pé, imóvel. Seus cabelos são uma massa cintilante até a cintura, mas seus olhos são duros. O maxilar está apertado com força. A cicatriz fina que atravessa uma das sobrancelhas cintila, branca como giz. Por favor, fiquem à vontade, diz Carlos, e quase soa simpático. Saga se senta rigidamente junto a Joanna. Carlos coloca uma pasta de papel reluzente na mesa de conferência. É intitulada Estratégias para Unidades em Cooperação. Werner ergue a mão de brincadeira como se fosse um garoto de escola pedindo permissão para falar antes que sua voz grave preencha a sala. Formalmente, toda a investigação está nas mãos do Sapo. Contudo, sem os serviços do Departamento Nacional de Investigação Criminal e de Joanna Lina, não teríamos conseguido este sucesso. Werner aponta para a pasta e o rosto de Saga fica vermelho brilhante.
Talvez não seja um sucesso tão grande, murmura ela. Como? Pergunta Werner, em voz alta. Só o que Joanna encontrou foi uma impressão palmar e um pedaço de foto. E você? Com ele? Sim. Descobriu que Penélope Fernandes ainda está viva e que alguém a está caçando. Claro que não foi Joanna sozinho, diz ele, tentando aplacá-la. Isso é doentio, grita Saga, jogando toda a papelada no chão. Como vocês podem sentar aí e cobri-lo de elogios? Cacete. Ele nem mesmo deveria estar lá. Alguém abriu a boca sobre Daniel Marco, mas ele descobriu? Diz Werner. Mas tudo isso é altamente secreto. Que porra! Saga, diz Werner, censurando. Você também não deveria estar lá. Verdade. Mas se eu não estivesse, tudo teria. Ela se interrompe. Podemos continuar com mais serenidade agora? Pergunta Werner. Saga olha para o chefe antes de se virar para Carlos e diz: Desculpe-me. Lamento ter perdido o controle. Ela se curva e começa a catar os papéis no chão, a testa ainda coberta de manchas vermelhas de raiva. Carlos diz a ela para deixar para lá. Mas Saga apanha tudo, coloca na ordem certa e devolve à mesa. Realmente lamento muito, diz novamente. Carlos pigarreia e começa, hesitante. Esperamos que possa apreciar a contribuição de Joanna. Talvez permitir que ele participe de sua investigação. Não, estou falando sério, diz Saga, se virando para seu chefe. Eu não quero parecer tão negativa, mas não entendo por que vocês estão tão entusiasmados com ele. Teríamos encontrado todas as provas que ele achou. Você falou em sucesso, mas não acho que... Concordo com Saga, diz Joanna lentamente. Estou certo de que vocês acabariam descobrindo tudo sem minha ajuda. Talvez, diz Werner. Então é isso, diz Saga, controlando a voz enquanto se levanta. Mas há uma coisa que vocês ainda não sabem, continua Joanna calmamente. Bjorn Auskung entrou em contato em segredo com Cal Palkrona no mesmo dia em que Viola foi morta. A sala fica em silêncio total. Saga se senta lentamente em sua cadeira. Werner se inclina para a frente e visivelmente organiza as ideias antes de pigarrear. Então o suicídio de Cal Palkrona e o assassinato de Viola Fernandes podem estar relacionados. Pergunta em seu tom baixo retombante. Joanna? Pergunta Carlos. Sim, acredito que há uma ligação entre essas duas mortes. Isto é muito maior do que pensamos, diz Werner, quase sussurrando. Isto é muito grande. Bom trabalho, Joanna, exclama Carlos com um sorriso forçado. Saga Bauer cruzou os braços apertados sob o peito. Está olhando para o chão e as pequenas manchas vermelhas estão reaparecendo em sua testa. Joanna, diz Carlos com cautela. Não posso passar por cima de Peter, de modo que ele continue encarregado de nossa própria investigação, mas posso deixar você trabalhar temporariamente para o sapo. O que você acha, Saga? Pergunta Joanna com suavidade. Perfeito, responde Werner imediatamente. Isso cabe a mim, responde Saga, desafiadora. Ainda estou encarregada do caso. Ela se levanta e sai imediatamente da sala. Werner se desculpa e vai apressado atrás dela. Há um brilho gelado nos olhos cinza de Joanna. Carlos ainda está em sua cadeira. Ele pigarreia novamente e diz: Ela é jovem e você tem de tentar. Quer dizer, ser gentil, cuidar dela. Acredito que ela é totalmente capaz de cuidar de si mesma, retruca Joanna. Capítulo 38. Saga Bauer. Saga Bauer está distraída, pensando em Cal Palkrona, e mal consegue mover o rosto, mesmo ligeiramente. Ela viu o golpe vindo pelo lado, mas tarde demais. Um gancho baixo que passa sobre seu ombro esquerdo e acerta ouvido e queixo. Ela gira. Seu protetor de cabeça deslizou para a lateral novamente, e ela mal consegue ver. Mas sabe que o golpe seguinte está a caminho e protege o rosto com as duas mãos. Foi uma pancada forte seguida por outra nas costelas. Ela cambaleia para trás até as cordas. O juiz avança, mas Saga já descobriu como escapar da armadilha. Vai para o lado e para o meio do ringue, e ao mesmo tempo está atacando sua adversária, Svetlana Kranz, de Falkoping, uma mulher larga de aproximadamente 40 anos com ombros caídos e uma tatuagem do Guns N' Roses. Svetlana está respirando com a boca aberta e caça Saga com passos elefantinos. Acredita que está prestes a conseguir um nocaute. Saga ginga suavemente para trás, girando como uma folha seca acima do chão. Pugilismo é tão fácil, pensa ela. E uma onda de alegria enche seu peito. Ela para e dá um sorriso tão largo que seu protetor de boca quase cai. Sabe que Svetlana é páreo para ela, mas planejara vencer por pontos, não por nocaute. Contudo, quando o namorado de Svetlana berra para que ela transforme o rosto da piranha loura em pudim, Saga muda de ideia. Svetlana está se movendo rápido demais ao redor pelo ringue. Sua mão direita está ansiosa, quase ansiosa demais. Está tão convencida de que vai derrotar Saga que nem se concentra mais. Já decidiu encerrar a luta com um ou mais diretos de direita.
Pensa que Saga já está tão grogue que não conseguirá acertar mais golpe algum. Mas Saga Bauer não está enfraquecida. Na verdade, está totalmente concentrada. Saga ginga um pouco no lugar enquanto espera que a adversária avance. Coloca as mãos diante do rosto como se estivesse apenas se defendendo. No momento exato, Saga executa uma surpreendente combinação de ombro e pé em que, pesando para o lado, desvia da linha de ataque da adversária. Saga está ao lado dela e usa todo o seu impulso para um golpe, direto no plexo solar de Svetlana. Ela sente a beirada do protetor de seios de Svetlana através da luva, enquanto o corpo de Svetlana simplesmente dobra. O golpe seguinte de Saga raspa a cabeça de Svetlana, mas o terceiro é um gancho limpo e duro direto na boca. A cabeça de Svetlana é jogada para trás. O suor e o muco se espalham. O protetor bucal azul escuro de Svetlana voa e seus joelhos fraquejam. Ela cai e rola uma vez, ficando imóvel por alguns segundos antes de começar a se mexer novamente. Depois da luta, Saga Bauer fica andando de um lado para outro no vestiário feminino, sentindo a tensão se esvair do corpo. Tem na boca um gosto de sangue e esparadrapo. Ela precisou usar os dentes para soltar o esparadrapo sob o cadarço das luvas. Ela se olha no espelho e limpa algumas lágrimas. Seu nariz lateja. Ela estivera pensando em outras coisas durante a luta. A conversa com o chefe e o diretor do Departamento Nacional de Investigação Criminal e a decisão de que ela deveria trabalhar com Joanna Lina. Dentro do seu armário há um adesivo com o nome Sodertal de Rockets e uma imagem de um foguete que parece um tubarão com raiva. As mãos de Saga tremem enquanto ela tira short, protetor genital e calcinha, top preto e sutiã com protetor de seios. Tremendo, vai para o chuveiro e abre a torneira. A água escorre pelo pescoço e pelas costas. Ela se obriga a pensar em outras coisas que não Joanna Lina enquanto cospe saliva misturada a sangue no ralo do chão. Há umas 20 mulheres no vestiário quando ela volta. Uma aula de karatê aeróbico deve ter terminado. Saga não percebe que param e olham para ela, incrédulas. Saga Bauer é extraordinariamente bonita, de uma forma que deixa as pessoas estupefatas. Seu rosto é absolutamente simétrico e sem maquiagem, os olhos impressionantemente grandes e azul celestes. Mesmo com seus músculos inchados e os hematomas recentes, tem formas esguias em seu 1,67 metros. A maioria das mulheres no vestiário a tomaria por bailarina, não pugilista de elite ou investigadora do Departamento de Segurança do Sapo. Ou a tomariam por elfo ou princesa de contos de fadas, como Tustar, a princesa valente capaz de se apresentar destemida diante do enorme troll escuro nas pinturas do lendário artista John Bauer. John Bauer teve 2 irmãos, Jalmar e Ernest. Ernest foi o bisavô de Saga. Ela nunca o conheceu, mas ainda se lembra bem das histórias que o avô contava sobre a dor do pai quando o irmão John, a esposa Esther e o bebê se afogaram certa noite de novembro no Lago Vater, a poucos metros do porto de Astolmen. 3 gerações depois, a pintura de John Bauer parece ter ganhado vida milagrosamente em Saga. Saga Bauer sabe que é uma boa investigadora, embora nunca tenha concluído uma investigação. Está acostumada a ter seu trabalho arrancado de sob seus pés ou ser excluída após semanas de trabalho árduo. Está acostumada a ser demasiadamente protegida ou ignorada em missões perigosas. Acostumada a isso. Mas não significa que goste. Ela se saiu muito bem na academia de polícia, depois foi para o serviço de segurança, recebendo treinamento de antiterrorismo, e lá ascendeu ao posto de investigadora. Trabalhou em cargos de investigação e operacionais, e durante todo esse tempo nunca deixou de estudar, e sempre manteve uma rotina dura de treinamento físico. Corre diariamente, pratica pugilismo pelo menos 2 vezes por semana e não passa uma semana sem ir ao estande de tiro, com sua Glock 21 e um rifle de precisão M90. Saga mora com um músico de jazz, um pianista chamado Stefan Johansson, cujo grupo ganhou um Grammy sueco por seu triste álbum de improvisos Um Ano Sem Journey. Quando Saga volta para casa do trabalho ou do treino, deita no sofá, come doces e assiste a um filme sem som, enquanto Stefan toca piano por horas seguidas. Ao sair da academia, Saga vê sua adversária esperando nos pedestais de concreto. Só queria dar os parabéns e agradecer pela boa luta, diz Svetlana. Saga para. Obrigada. Svetlana ruboriza. Você é impressionantemente boa. Você também. Svetlana olha para o chão e sorri. Há lixo entre os ramos dos arbustos com poda quadrada que deveriam decorar a entrada do estacionamento. Vai pegar o trem? Pergunta Saga. Acho melhor ir andando. Svetlana pega sua bolsa, mas então para. Quer dizer mais alguma coisa, mas sente dificuldade. Saga. Ei, desculpe pelo que o cara disse, fala finalmente. Não sei se você ouviu, mas ele não virá mais às minhas lutas. Svetlana pigarreia e recomeça a andar. Espere um minuto, diz Saga. Se quiser, eu lhe dou uma carona até a estação. Capítulo 39. Mais longe. Penélope cruza e encosta diagonalmente. Escorrega nas pedras soltas, desliza. A mão se projeta para conseguir equilíbrio e se corta.
Ela grita. A dor se espalha a partir do pulso. Seus ombros e as costas também queimam. Não consegue parar de tossir. Ela se obriga a olhar para trás, para a floresta, entre os troncos de árvores. Tem medo de ver seu perseguidor novamente. Bjorn a ajuda, murmurando algo. Seus olhos estão injetados e assustados. Não podemos ficar parados, sussurra. Onde está o perseguidor? Está perto. Perdeu o rastro. Não muitas horas antes eles estavam deitados no chão de uma cozinha enquanto ele olhava pela janela. Agora estão correndo por bosques de pinheiros. Podem sentir o cheiro quente das agulhas de pinheiros e continuam avançando, de mãos dadas. Há um estalo e, gritando de medo, Bjorn dá um passo para o lado de repente e um galho o acerta no rosto. Não sei quanto tempo mais eu posso aguentar, diz, ofegante. Não pense nisso. Eles reduzem o ritmo para a caminhada. É difícil ignorar a dor nos joelhos e pés. Continuam a avançar em meio a arbustos e pilhas de folhas apodrecendo, descendo até uma vala, subindo por meio de ervas daninhas, e finalmente chegam a uma trilha de terra. Bjorn olha o entorno e sussurra para que ela o siga. Começa a correr rumo sul, na direção da área mais habitada de Skinnardal. Não pode estar longe. Ela dá alguns passos mancando e depois começa a correr atrás dele. A trilha faz uma curva em torno de um grupo de bétulas, e assim que passam pelos troncos brancos eles veem duas pessoas. Há uma mulher de 20 e poucos anos, usando um vestido curto de tênis, falando com um homem junto a uma motocicleta vermelha. Penélope fecha o agasalho com capuz e respira pelo nariz para acalmar a respiração. Oi, diz ela. Eles ficam olhando. É fácil imaginar porque ela e Bjorn estão ensanguentados e sujos. Sofremos um acidente, explica ela. Precisamos de um telefone emprestado. Borboletas coloridas batem asas acima da erva de Santa Maria e da cavalinha que crescem na vala. O homem anua e oferece o celular a Penélope. Obrigado, agradece Bjorn, embora mantenha os olhos grudados na estrada e na floresta. O que aconteceu? Pergunta o homem. Penélope não sabe o que dizer. Lágrimas começam a rolar por suas faces. Um acidente, responde Bjorn. Ai, meu Deus, diz a mulher de saiote de tênis para o namorado. É aquela piranha. Quem? A piranha que estava na TV outro dia criticando nossas exportações suecas. Penélope não escuta. Tenta sorrir de forma cativante para a jovem enquanto digita o número de Cláudia. Mas suas mãos tremem muito e ela acaba digitando o número errado. Tem de parar e tentar novamente. As mãos tremem tanto que tem medo de deixar o telefone cair. A jovem está sussurrando algo no ouvido do namorado. Ela se coloca na frente de Penélope. Diga uma coisa. Você acha que as pessoas que trabalham duro, pessoas que trabalham 60 horas por semana devem pagar para que pessoas como você digam o que querem em programas de TV? Penélope não consegue entender por que a jovem está com tanta raiva. Não consegue se concentrar na pergunta dela. Seus pensamentos giram enquanto ela examina ansiosamente a área entre as árvores, ouvindo a ligação se completar. Os toques chiam. Parece muito distante. Trabalho de verdade não é bom o bastante para você? Diz a mulher, realmente se irritando. Penélope implora Bjorn com o olhar para tirá-la dali e acalmar a mulher. Suspira ao ouvir a voz da mãe na secretária eletrônica. Aqui é Cláudia Fernandes. Não posso atender agora, mas, por favor, deixe uma mensagem e ligarei de volta assim que puder. Lágrimas rolam por suas faces, e os joelhos estão prestes a fraquejar. Está cansada demais. Ela ergue a mão em um apelo à mulher. Pagamos por nossos telefones com o dinheiro que nós mesmos ganhamos, diz a jovem. Faça o mesmo. Pague seu maldito telefone. A ligação está caindo. Penélope se afasta em busca de um sinal melhor, mas só piora. Fica mudo. E ela sequer sabe se continua ligado quando começa a falar. Mãe, preciso de ajuda. Estão atrás de nós. A mulher arranca o telefone da mão de Penélope e o joga de volta para o jovem. Arrume um emprego. Grita ele. Penélope cambaleia, chocada. Vê a mulher subir na garupa da motocicleta e passar os braços pela cintura do jovem. Por favor, chama Penélope. Por favor. Sua voz é abafada pelo ronco da motocicleta que acelera para longe, levantando o cascalho. Bjorn e Penélope começam a correr atrás deles, mas a motocicleta desaparece pela trilha para Skinnardal. Bjorn, diz Penélope, parando de correr. Continue correndo, grita ele. Ela está sem fôlego. Isso é um equívoco, pensa. Ele para e olha para ela. Depois começa a se afastar. Espere. Ele entende como pensamos. Grita. Temos de ser mais espertos que ele. Bjorn anda mais lentamente, depois se vira para olhar. Continua a andar, de costas. Precisamos conseguir ajuda, pede. Ainda não. Bjorn para devagar e então volta. Ele a segura pelos ombros. Penny, tenho certeza de que são apenas 10 minutos até a primeira casa. Você consegue. Eu ajudo. Temos de voltar para a floresta, diz Penélope. Sei que estou certa. Ela tira a faixa de cabelo e a joga na estrada em frente a eles, voltando para a floresta, longe das casas.
Bjorn olha para a estrada atrás e então segue Penélope com relutância. Penélope o ouve atrás de si. Ele a alcança e pega sua mão. Agora estão correndo lado a lado, mas não tão rápido. Um pequeno riacho que chega ao mar impede sua passagem. Eles atravessam por aproximadamente 40 metros, a água chegando às coxas. Fora da água, recomeçam a correr com tênis encharcados. 10 minutos depois Penélope desacelera. Para, respira fundo, ergue os olhos e examina a área ao redor. De alguma forma não sente mais a presença fria de seu perseguidor. Bjorn pergunta. Quando estávamos na casa, por que gritou para que ele entrasse? Ele iria entrar de qualquer forma, mas não esperava ouvir uma voz. Ainda assim, até agora ele tem estado um passo à nossa frente, continua. Estamos assustados, e ele sabe como o medo deixa as pessoas idiotas. Ainda assim, nem mesmo pessoas idiotas dizem entre, diz Bjorn, e um sorriso cansado passa por seu rosto. Por isso não podemos ir para Skinnardal. Temos de andar em zigue-zague, mudar de direção o tempo todo, ficar no meio da floresta e não ir para lugar algum. Certo, ela observa o rosto exausto e os lábios brancos e secos dele. Acho que agora temos de pensar, tentar ideias novas. Acho que temos de, em vez de ir para o continente, temos de continuar penetrando no arquipélago, longe do continente. Ninguém com bom senso faria isso. Consegue continuar? Pergunta ela suavemente. Ele confirma com um aceno de cabeça e então recomeçam a se mover, adentrando mais na floresta, para longe de estradas, casas e pessoas. Capítulo 40. O substituto. Axel Riesen solta as abotoaduras de suas mangas engomadas e as coloca no pote de bronze da comanda. As abotoaduras foram herança do avô, o almirante Riesen. Mas o modelo é civil, uma insígnia com 2 palmas cruzadas. Axel se examina no espelho ao lado da porta do guarda-roupa. Afrouxa a gravata e então caminha até a cama e se senta na beirada. O aquecedor sibila e ele acha que consegue ouvir fragmentos de música através da parede. A música vem do apartamento do irmão mais novo na mansão da família que eles dividem. Um violino solitário, pensa Axel, enquanto sua mente organiza em um conjunto os fragmentos que escutou. É a sonata para violino em sol menor de Bach, o primeiro movimento, um adágio, mas tocado muito mais lentamente que nas interpretações convencionais. Axel escuta não apenas as notas musicais, mas também cada harmônico, bem como uma batida acidental no corpo do violino. Suas mãos anseiam por pegar um violino. Os dedos tremem quando a música muda de ritmo. Já se passou muito tempo desde que deixou seus dedos brincarem com a música, correndo sob as cordas, subindo e descendo o braço do instrumento. Quando o telefone toca, a música em sua cabeça silencia. Ele levanta da cama e esfrega os olhos. Está muito cansado e não dormiu muito na última semana. O identificador de chamadas revela que a ligação vem do parlamento. Axel pigarreia antes de atender com uma voz serena. Axel Riesen. Sou Jürgen Grunlicht. Como deve saber, sou presidente do painel governamental de relações exteriores. Boa noite. Por favor, me desculpe por telefonar tão tarde. Ainda estava acordado. Disseram que deveria estar, diz Jürgen Grunlicht. Ele hesita antes de continuar. Acabamos de ter uma reunião extraordinária da diretoria, na qual decidimos recrutá-lo para o cargo de diretor-geral da INPE. Compreendo. Há silêncio do outro lado. Grunlicht acrescenta apressadamente. Presumo que saiba o que aconteceu a Cal Palkrona. Li no jornal. Grunlicht pigarreia e diz algo que Axel não consegue entender, antes de erguer a voz novamente. Você já conhece nosso trabalho e, caso aceite nossa nomeação, poderia ganhar ritmo rapidamente. Eu teria de renunciar a meu posto na ONU, responde Axel. Isso é um problema, diz Grunlicht em uma voz que parece preocupada. Não, na verdade não. De qualquer forma eu me licenciei. Poderemos discutir os termos, claro, mas não há nada descartado, diz Grunlicht. Você já devia saber que o queríamos na diretoria. Não há razão para manter segredo. Tenho de pensar nisso. Pode nos encontrar amanhã de manhã? Vocês estão com pressa. Claro que esperaremos o tempo necessário, retruca Grunlicht. Mas precisa ser dito que, depois do que aconteceu, há insinuações do ministro da Economia sobre uma questão já adiada, e isso seria nada em comum, apenas uma autorização de exportação. O relatório preliminar foi favorável e o Comitê de Controle de Exportações concluiu seu trabalho. Os contratos foram assinados. Infelizmente, Palkrona não chegou a assinar. Sua assinatura era necessária. Apenas o diretor-geral pode aprovar a exportação de material de defesa ou produtos de duplo uso, explica Jürgen Grunlicht. Mas o governo, em determinados momentos, não pode aprovar certas transações comerciais, só depois que o diretor-geral da INPE decidir passar a questão para o governo. Compreendo, diz Axel.
Durante 11 anos Axel Riesen fora inspetor de material de guerra no antigo sistema do Departamento de Relações Exteriores antes de ser transferido para o Escritório de Desarmamento das Nações Unidas. Aos 51 anos, ele tem uma aparência jovem. Seus cabelos grisalhos ainda são cheios. Seus traços são equilibrados e amistosos, e o bronzeado que pegou recentemente em férias na cidade do Cabo dá a ele um brilho saudável. Foi uma oportunidade excepcional. Ele velejou sozinho ao longo de um litoral acidentado de tirar o fôlego. Axel caminha até a biblioteca e se instala em sua cadeira de leitura. Fecha os olhos e começa a refletir sobre o fato de que Cal Palkrona está morto. Ele lera o obituário na edição matinal do Dagens Nyheter. Não estava claro o que acontecerá, mas ele tivera a impressão de que a morte fora inesperada. Palkrona não estava doente, isso era claro. Ele pensa em algumas das vezes em que eles se encontraram ao longo dos anos e lembra, quando trabalharam juntos, sobre como combinar o Comitê de Inspeção de Equipamento Militar com o Comitê Governamental de Controle de Exportações Estratégicas. No final surgiria um novo órgão, a Inspetoria Nacional de Produtos Estratégicos. E Palkrona estava morto. Axel lembra-se do homem alto e branco com pose militar e aura de solidão. Axel começa a se preocupar. Os aposentos estão silenciosos demais. Ele se levanta e percorre o apartamento, tentando escutar sons. Beverly chama em voz baixa. Beverly, ela não responde, e o medo aumenta em sua mente. Percorre os aposentos rapidamente e se dirige ao saguão para vestir o casaco quando a escuta cantarolando. Está andando descalça sobre os tapetes na cozinha. Quando ela vê seu rosto preocupado, arregala os olhos. Axel, diz ela. Qual o problema? Estava apenas com medo de que tivesse saído, murmura ele. Para o mundo perigoso, diz, sorrindo. Só digo que há pessoas lá fora nas quais você não pode confiar. Eu não confio nelas, diz. Apenas olho para elas. Olho para sua luz. Se brilha ao redor deles, sei que são legais. Axel nunca sabe o que dizer quando ela fala coisas assim. Então conta apenas que trouxe batatas fritas e uma garrafa grande de Fanta. Ela parece ter parado de escutar. Ele tenta ler seu rosto, ver se está agitada, deprimida ou desligada. Então, ainda vamos nos casar? Pergunta ela. Sim, mente. É só que as flores me fazem pensar no funeral de mamãe e no rosto de papai quando... Não precisamos ter flores, disse. Embora eu goste de lírios do vale. Eu também, diz fracamente. Ela cora de satisfação e ele a ouve fingir bocejar. Estou com muito sono, diz ela enquanto sai do aposento. Quer ir dormir? Não, responde Axel, mas apenas para si mesmo. Partes de seu corpo querem ficar imóveis, mas ele se levanta e a segue, desajeitada e estranhamente devagar. Sob o piso de mármore ao longo do corredor, escada acima, passando por duas grandes salas e finalmente a suíte para a qual ele se retira à noite. A garota é magra e baixa e sequer chega ao peito dele. Seus cabelos são crespos. Ela os raspou na semana anterior, mas já começaram a crescer. Ela o abraça rapidamente e ele pode sentir o cheiro de caramelo em sua boca. Capítulo 41. Insone. Já se passaram 10 meses desde que Axel Riesen conheceu Beverly Anderson, e isso só aconteceu por causa de sua grave insônia. Desde que passou por uma experiência traumática 30 anos antes, tem dificuldade em dormir. Se tomasse remédios para dormir, conseguia. Mas era um sono químico sem sonhos e sem descanso real. Ao menos dormia. No final, era obrigado a aumentar constantemente a dosagem. Os comprimidos causavam um ruído hipnótico que sufocava seus pensamentos, mas ele adorava o medicamento e normalmente o misturava com um caro uísque bastante envelhecido. Certo dia, após 20 anos de elevado consumo, Axel foi encontrado inconsciente no corredor pelo irmão, com sangue correndo das duas narinas. No Hospital Karolinska ele recebeu o diagnóstico de cirrose hepática grave. O dano celular crônico era tão sério que após os exames médicos habituais ele foi colocado na lista de espera por um transplante de fígado. Seu grupo sanguíneo é O, e seu tipo de tecido era incomum, portanto o número de possíveis doadores era bastante reduzido. Seu irmão mais novo poderia ter doado uma parte do fígado caso não sofresse de uma arritmia tão grave que seu coração não resistiria a uma operação. A esperança de encontrar um doador de fígado era quase nenhuma, mas se Axel se abstivesse de beber e usasse comprimidos para dormir, não morreria. Desde que tomasse doses regulares de vitamina K1, propranolol e espironolactona, seu fígado funcionaria e ele teria uma vida normal. Exceto que ele nunca dormia mais de 1 hora ou 2 por noite. Foi internado em uma clínica do sono em Gotemburgo, submetido a uma polissonografia e teve sua insônia oficialmente diagnosticada. Como medicação estava fora de questão, recebeu conselhos sobre meditação, hipnose, autossugestão e técnicas de sono. Nada disso ajudou. 4 meses após seu fígado ter entrado em colapso, ele estava sem dormir havia 9 dias, e teve um episódio psicótico. Ele se internou voluntariamente no Hospital Psiquiátrico Particular Santa Maria Jarta. Lá ele conheceu Beverly. Tinha apenas 14 anos.
Como de hábito, Axel estava deitado acordado, por volta das 3 horas da manhã. Estava totalmente escuro do lado de fora. Ela simplesmente abriu a porta dele. Era como um espírito infeliz que caminhava a noite toda pelos corredores do hospital psiquiátrico. Talvez só estivesse procurando alguém com quem pudesse ficar. Ele estava na cama, sem sono e desconsolado, quando a garota entrou em seu quarto e ficou de pé na sua frente sem dizer uma palavra. Sua camisola comprida arrastava no chão. Vi que havia luz no quarto, sussurrou ela. Você está emitindo luz. Ela então deitou na cama. Ele ainda estava doente da falta de sono e não sabia o que fazia. Ele agarrou seu corpinho com força, força demais, e a apertou contra si. Ela não disse nada. Apenas ficou deitada ali. Ele enterrou o rosto em sua nuca. E então adormeceu. Era como se tivesse mergulhado fundo nas águas do sono e encontrado sonhos. Só dormiu alguns minutos naquela primeira vez. Depois disso ela foi a seu quarto toda noite. Ele a segurava com força e então, coberto de suor, adormecia. Sua instabilidade psicológica se dissipou lentamente como condensação em um espelho. Beverly parou devagar pelos corredores do hospital à noite. Axel Riesen e Beverly Anderson deixaram o Hospital Santa Maria Jarta com um acordo silencioso e desesperado. Ambos compreendiam que aquele acerto bem costurado tinha de ser um segredo. Pelo que o mundo externo sabia, Beverly Anderson estava temporariamente instalada em um dos apartamentos da mansão de Axel Riesen até que surgisse um alojamento estudantil. Beverly Anderson tem hoje 15 anos e o diagnóstico de distúrbio de personalidade limítrofe. Não tem noção de limites entre ela e outras pessoas. Também não tem mecanismo de defesa pessoal. No passado, garotas como Beverly podiam ser trancadas permanentemente em instituições psiquiátricas, obrigadas a se submeter à esterilização ou lobotomia para controlar sua imoralidade e sexualidade incontida. Garotas como Beverly com frequência seguem as pessoas erradas e confiam em pessoas que não merecem confiança. Beverly tem sorte de ter me encontrado. Se tranquiliza Axel Riesen. Não sou um pedófilo, não quero feri-la ou ganhar dinheiro com ela. Só a quero perto de mim para que possa dormir. Sem dormir, estarei destruído. Ela costuma falar sobre se casarem quando tiver idade suficiente. Axel Riesen alimenta suas fantasias de casamento porque isso a deixa feliz e calma. Ele se convence de que a está protegendo do mundo exterior, mas também sabe que a está usando. Ele se envergonha, mas não consegue descobrir qualquer outra opção. Ele tem medo de retornar à insônia total. Beverly sai do banheiro com uma escova de dentes na boca. Indica com a cabeça os 3 violinos pendurados na parede. Por que você não toca nunca? Pergunta. Não posso. Responde com um sorriso. Eles só ficam pendurados aí, porque não dá para alguém que possa tocar. Eu gosto desses violinos. Robert me deu. Você quase não fala do seu irmão. Temos uma relação complicada. Eu sei que ele faz violinos na oficina dele, diz ela. Sim, é o que ele faz. Ele também toca em uma orquestra de câmara. Talvez ele possa tocar para nós em nosso casamento, sugere enquanto limpa a pasta de dente do canto da boca. Axel olha para ela e espera que não perceba a forma mecânica como responde. Que boa ideia. Ele sente a exaustão se abatendo como uma onda, sobre seu corpo e seu cérebro. Passa por ela, entra no quarto e afunda na beirada da cama. Estou com muito sono. Eu lamento muito por você, diz ela, absolutamente séria. Axel balança a cabeça. Só preciso dormir, diz. De repente, sente como se fosse cair em lágrimas. Ele se levanta de novo e pega uma camisola de algodão rosa. Por favor, Beverly, por que não veste esta? Claro, se é o que deseja. Ela para e observa uma grande pintura a óleo de Ernest Billgren. Uma raposa está usando roupas e sentada numa poltrona em uma casa de classe média alta. Odeio essa pintura, diz ela. Odeia? Ela confirma com um gesto de cabeça e começa a se despir. Não poderia se trocar no banheiro? Pergunta ele. Ela dá de ombros. Enquanto tira a camiseta rosa, Axel se afasta para não vê-la nua. Caminha até a pintura da raposa. Olha, depois a tira e coloca no chão, virada para baixo. O sono de Axel é rígido e pesado, o maxilar trincado. Ele apertou muito a garota. De repente acorda assustado e a solta. Suga o ar como um homem se afogando. Está suando e o coração bate forte de medo. Acende a luminária na mesa de cabeceira. Beverly dorme relaxada como uma criança, boca aberta e um leve brilho na testa. Axel volta a pensar em Cal Palkrona. Na última vez que se viram, estavam com a nobreza em um encontro em Hidaruzet. Palkrona estava bêbado e agressivo. Falará sem parar sobre os embargos de armamentos da ONU e terminar o discurso com aquelas palavras estranhas. Se tudo for para o inferno, vou dar uma de Algernon para não colher meu pesadelo. Axel desliga a luminária e deita novamente enquanto tenta compreender o que Palkrona quis dizer quando falou dar uma de Algernon. Do que ele estava falando? Em que tipo de pesadelo estava pensando? E realmente dissera àquele estranho não colher meu pesadelo. O que havia acontecido a Kalfred Algernon era um mistério na Suécia.
Até sua morte, Algernon fora inspetor de equipamento militar do Departamento de Relações Exteriores. Certo dia de janeiro ele tivera um encontro com o CEO da Nobel Industries, Andes Carurg. Dissera a Carurg que sua investigação revelara que um dos membros do conglomerado contrabandeara armas para países do Golfo Pérsico. Mais tarde, naquele mesmo dia, Carl Fredrik Algernon caíra na frente de um trem do metrô na estação central de Estocolmo. Os pensamentos de Axel escaparam e se tornaram cada vez mais indistintos, girando em torno de acusações de contrabando de armas e subornos em relação à Bofors Corporation. Ele vê um homem de capa de chuva caindo de costas na frente de um trem que chega. O homem cai lentamente, as pontas da capa adejando. A respiração suave de Beverly o prende, acalma, e ele se vira para passar os braços ao redor dela novamente. Ela suspira enquanto ele a puxa para si. O sono vem até ele na maciez de uma nuvem. Seus pensamentos se apagam. Ele ainda dorme inquieto pelo resto da noite e acorda novamente às 5 da manhã. Segura Beverly com tanta força que os braços estão com cãibras. Os cabelos curtos dela fazem cócegas em seus lábios. Ele deseja desesperadamente que pudesse tomar seus comprimidos para dormir. Capítulo 42. Inspetoria Nacional de Produtos Estratégicos. Às 7 horas da manhã, Axel sai para o terraço que divide com o irmão. Tem uma reunião às 8 horas com Jürgen Grunlicht no antigo escritório de Carl Krona, na Inspetoria Nacional de Produtos Estratégicos. O ar já está quente, mas não úmido ainda. Seu irmão mais novo, Robert, abriu as portas duplas de seu apartamento e saiu para se sentar em uma espreguiçadeira. Robert ainda não fez a barba e está apenas deitado ali com os braços caídos. Olha para a folhagem da castanheira, ainda molhada do orvalho da manhã. Veste seu roupão de seda gasto, o mesmo que o pai deles costumava usar toda manhã de sábado. Bom dia, cumprimenta Robert. Axel balança a cabeça sem olhar para o irmão. Acabei de consertar um Fiorine para Charles Granddirk, diz Robert, tentando puxar assunto. Ele ficará feliz, estou certo, diz Axel. Ele soa deprimido. Algo preocupa? Sim, um pouco, admite Axel. Acho que vou trocar de emprego. Bem, por que não? Diz Robert, embora seus pensamentos já estejam longe. Axel olha para o rosto gentil do irmão com suas rugas profundas e a cabeça calva. Muitas coisas poderiam ser diferentes entre eles. Como está seu coração? Pergunta. Ainda bate? Robert leva a mão ao peito antes de responder. Parece que sim. Isso é bom. E quanto ao seu pobre e velho fígado? Axel dá de ombros e volta para seu apartamento. Vamos tocar Schubert esta noite, avisa o irmão. Que bom. Talvez você pudesse. Robert fica em silêncio e olha para o irmão. Depois muda de assunto. Aquela garota no quarto de cima. O nome dela é Beverly. Quanto tempo ela vai ficar aqui? Não sei, diz Axel. Prometi a ela que poderia ficar até encontrar um alojamento estudantil. Você sempre quis resgatar passarinhos com asas quebradas. Ela não é um passarinho. É um ser humano, diz Axel. Axel abre as altas portas duplas para o próprio apartamento e vê o reflexo de seu rosto deslizar pelas superfícies de vidro curvadas ao entrar. Atrás das cortinas, ele observa o irmão em silêncio. Vê Robert se levantar da espreguiçadeira, coçar a barriga e descer as escadas do terraço para o pequeno jardim e a oficina. Assim que Robert sai, Axel retorna a seu quarto e acorda gentilmente Beverly, que ainda está adormecida com a boca aberta. Asterisco, 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 a Inspetoria Nacional de Produtos Estratégicos é um órgão do governo criado em 1996 para assumir a responsabilidade por todas as questões relativas à exportação de armas e itens de uso duplo. Seus escritórios ficam no 6º andar de um prédio rosa-salmão em Clarabers Viaducten, número 90. Após subir de elevador, Axel vê que Jürgen Grunlicht já espera por ele, balançando a cabeça impacientemente. Grunlicht é um homem alto com o rosto manchado, padrões irregulares em branco contrastando com a pele avermelhada. Grunlicht passa seu cartão de identificação e digita o código para permitir a entrada de Axel. Eles caminham até o escritório de Carl Krona. É um conjunto de esquina com 2 janelas enormes dando para uma paisagem urbana de estradas na direção sul atrás da estação central e em frente ao Lago Clara e o retângulo escuro que é a prefeitura. Apesar de sua localização exclusiva, há algo austero nos escritórios da INPE. Os pisos são cobertos com carpete sintético e a mobília é simples e neutra em pinho e branca. Sua neutralidade é quase um lembrete intencional da natureza moralmente dúbia da exportação de armas, pensa Axel, estremecendo. Aquele é o órgão governamental que tem a responsabilidade de garantir que armas suecas não acabem em zonas de guerra e ditaduras. Mas Axel não consegue deixar de achar que sob a direção de Carl Krona a INPE começou a sair de rumo. Ficou menos inclinada a cooperar com a ONU e mais tendente a se comportar como Conselho de Exportação atuante. Axel não é um pacifista. Ele sabe bem que a exportação de armas é vital para a balança comercial sueca. Mas também acredita que a política de neutralidade sueca precisa ser protegida. Ele olha ao redor do escritório de Krona.
Estar lá tão pouco tempo após sua morte parece macabro. Um ruído agudo é emitido pelo sistema de luz no teto. Soa como um harmônico desarmônico de um piano. Axel lembra de ter ouvido o mesmo harmônico certa vez, em uma gravação da primeira sonata de John Cage. Fechando a porta atrás deles, Grunlicht pergunta se Axel quer se sentar. Ele parece tenso, apesar do sorriso de boas-vindas. Bom que possa ter vindo tão rápido, diz, estendendo-lhe a pasta com o contrato. Claro. Vá em frente e leia, sugere Grunlicht, passando a mão sobre a mesa. Axel se senta em uma cadeira de encosto reto e recoloca a pasta na mesa. Depois ergue os olhos. Vou dar uma olhada e falo com vocês semana que vem. É um contrato muito bom, mas esta oferta não é para sempre. Sei que estão com pressa. Ele olha para o rosto pálido e ansioso de Grunlicht. Axel sabe que não há ninguém no país com um currículo como o seu. Esse é talvez o principal argumento para que aceite o cargo. Se disser sim, isso lhe permitirá impedir que algum idiota assuma o controle da exportação de armas. Ele pode se comprometer a limitar a disseminação de armas e permanecer na Suécia com Beverly. Grunlicht se inclina para a frente e diz com um toque de culpa na voz. Sei que o estou pressionando, Axel, e lamento por isso. Mas a situação é um tanto urgente. Palkrona deixou pendentes várias questões urgentes. As empresas estão prestes a perder os negócios, porque o governo não assume por hora. Certamente, diz Grunlicht com um sorriso fino. Ele certamente pode assumir, mas ainda assim precisará de conselhos, preferivelmente seus. O silêncio enche a sala. É como se penas caíssem ao redor deles. Entendo o que está dizendo, diz Axel lentamente. Mas ainda estou. Grunlicht desliza a pasta exatamente para a frente de Axel. Acabei de falar ao telefone com o primeiro-ministro. Ele perguntou se você estava dentro. Você realmente deveria dar uma olhada no acordo que preparamos para você. É bastante. Acredito em você, mas deveriam saber que estive doente, diz Axel. Quem não esteve? Quer dizer, eu tive. Sabemos tudo sobre isso, diz Grunlicht. Axel baixa os olhos. Claro, mas também sabemos que os problemas são coisa do passado. A INPE é um órgão baseado em confiança. Você agiu contra o fluxo de armas para zonas de guerra, e é exatamente isso que a INPE defende. Só há um nome no topo da lista do governo, e é o seu. Enquanto Axel estende a mão para o contrato, pensa se é possível que saibam tudo sobre ele, com exceção de Beverly. Abrindo a pasta, ele tenta afastar a sensação de que aquilo é uma armadilha folheada a ouro. Ele lê o contrato cuidadosamente. É muito bom, quase bom demais. Em certos momentos se sente coragem leve enquanto lê. Bem-vindo a bordo, diz Grunlicht, estendendo uma caneta para Axel. Axel agradece e assina. Ele se levanta, dá as costas a Grunlicht e olha pela janela. As 3 coroas da prefeitura foram apagadas pela névoa. Não é uma vista ruim, não é mesmo? Melhor que a minha no Departamento de Relações Exteriores, diz Grunlicht atrás dele. Axel se vira para ele, que continua. Você tem 3 casos no momento. O do Quênia é o com maior pressão de tempo. É um negócio grande e importante. Recomendo que dê uma olhada imediatamente. Cal já fez o trabalho preliminar. Portanto, Grunlicht fica em silêncio e empurra outro documento na direção dele. Observa Axel atentamente com um brilho estranho nos olhos. Axel tem a sensação de que, se pudesse, Grunlicht colocaria a caneta na mão de Axel e a seguraria ali enquanto ele assina. Você será um belo substituto para Cal. Sem esperar resposta, Grunlicht segue para a porta. Reunião com o grupo de especialistas esta tarde, às 3 horas, diz enquanto sai. Axel é deixado sozinho na sala. Um silêncio pesado o cerca. Ele senta-se à escrivaninha e começa a espiar o documento que Cal Palkrona deixou sem assinar. Parece perfeitamente preparado. Diz respeito à exportação de 1,25 milhão de unidades de munição de 5,56x 45 mm para o Quênia. O Comitê de Controle de Exportações votou por uma recomendação positiva. A decisão preliminar de Palkrona também fora positiva. A Silencia Defense AB é uma empresa estabelecida, bastante conhecida. Mas sem esse último passo da assinatura do diretor-geral na autorização, a exportação não poderia acontecer. Axel recosta-se e de repente as palavras misteriosas de Palkrona lhe ocorrem. Vou dar uma de Algernon para não colher meu pesadelo. Capítulo 43. Um computador clonado. Goran Stone sorri para Joanna Lina, retira um envelope de sua maleta, o abre e estende uma chave em sua mão em concha. Saga Bauer está ao lado do elevador, parecendo deprimida. Os 3 estão do lado de fora do apartamento de Cal Palkrona na Gregatan 2. Nossos peritos vêm amanhã, informa Goran. Sabe a que horas? Pergunta Joanna. A que horas, Saga? Pergunta Goran. Acredito. Você deveria saber exatamente, diz Goran. Às 10 horas, responde Saga em voz baixa. E repassou a eles minha ordem de começar pela internet e o sistema telefônico. Sim, eu.
Goran a silencia com um gesto de mão quando seu telefone toca. Ele se afasta alguns passos escada abaixo para atender, entrando em um nicho junto à janela com painéis marrom avermelhados. Joanna se vira para Saga e pergunta em voz baixa. Você não está encarregada deste caso? Saga balança a cabeça. O que aconteceu? Pergunta ele. Não sei, diz ela em uma voz cansada. Sempre acontece assim. Antiterrorismo não é sequer a especialidade de Goran. E o que você vai fazer sobre isso? Não há nada a fazer. Ela fica em silêncio enquanto Goran encerra o telefonema e retorna até onde eles estão. Saga de repente estende a mão pedindo a chave da porta de Palkrona. Quero a chave, diz. Como? Estou encarregada desta investigação, afirma ela com firmeza. O que você tem a dizer disto tudo? Diz Goran brincando enquanto sorri para Joanna. Não é nada contra você, Goran, diz Joanna. Mas acabei de sair de uma reunião com os chefões e aceitei uma oferta para trabalhar sob o comando de Saga Bauer. Ah, ela pode vir junto, apressa-se em dizer Goran. Na qualidade de pessoa encarregada da investigação, repete Saga. Vocês estão tentando se livrar de mim ou que porra é essa? Diz Goran, parecendo ao mesmo tempo surpreso e ofendido. Bem, você pode vir junto se quiser, responde Joanna calmamente. Saga pega a chave da mão de Goran. Vou ligar para Werner, diz Goran, descendo novamente as escadas. Eles escutam os passos dele e em seguida o modo como fala com o chefe. O tom se eleva e sua voz soa cada vez mais aborrecida até que eles o ouvem gritar piranha desgraçada. Que ecoa. Saga tenta conter um sorriso enquanto se vira para se concentrar no trabalho. Coloca a chave na fechadura, gira 2 vezes e abre a pesada porta. A fita policial impedindo o acesso ao apartamento foi retirada agora, que não há mais a suspeita de que um crime foi cometido. A investigação foi interrompida com a conclusão do relatório da necrópsia de Nils Allen. Como Joanna suspeitara, ele confirmou o suicídio. Cal Palkrona se enforcou usando uma corda de varal transformada em laço e pendurada na luminária do teto de sua casa. A investigação de cena de crime foi suspensa e não foi feita qualquer análise nas provas enviadas ao Laboratório Nacional de Perícia em Linköping. Mas agora havia sido revelado que no dia anterior Bjorn Auskon enviará um e-mail a ele. Mais tarde naquela mesma noite Viola Fernandes fora morta no barco de Bjorn Auskon. Saga e Joanna entram no corredor e percebem que não houve entrega dos correios. Passam pelas grandes salas. A luz do sol entra pelas janelas e o cheiro de desinfetante paira no ar. O telhado vermelho de estanho do prédio em frente reflete a luz, e eles podem ver da Bay Window as águas cintilantes da Baía Nibrovkin. Os tapetes protetores dos peritos foram retirados e o piso sob a luminária de teto no salão vazio foi esfregado. Eles pisam leve no piso de parquet, que rende. Parece não restar nenhum vestígio do suicídio de Palkrona. A impressão que dá é apenas de um lugar desabitado. Joanna e Saga sentem que as grandes salas, quase despidas de móveis, estão tomadas por uma silenciosa sensação de paz. A empregada ainda está cuidando do lugar, diz Saga ao se dar conta do que está por trás da mudança. Exatamente, diz Joanna, a seguir sorrindo. A empregada estivera lá para limpar o apartamento, arejar os cômodos, pegar a correspondência e trocar os lençóis. Os dois sabem que isso não é incomum depois de uma morte repentina. As pessoas se recusam a aceitar que a vida vai mudar. Elas mantêm a antiga rotina. A campainha toca. Saga parece um pouco preocupada, mas acompanha Joanna de volta ao corredor. A porta externa é aberta por um homem de cabeça raspada com um folgado agasalho preto de corrida. Joanna me disse para jogar meu hambúrguer fora e vir para cá imediatamente, diz Johan. Esse é Johan Johnson, da nossa divisão de tecnologia de informática, explica Joanna. Joanna dirige carro, diz Johan com um sotaque finlandês exagerado. Estrada vira, Joanna não vira. Saga Bauer é investigadora do Departamento de Segurança do Sapo, continua Joanna. Nós trabalhamos, nós não falamos, certo? Pergunta Johan Johnson. Pare com isso, diz Saga. Temos de olhar o computador de Palkrona, diz Joanna. Quanto tempo vai demorar? Eles começam a andar na direção do escritório de Palkrona. Quer usá-lo como prova? Pergunta Johan. Sim, responde Joanna. Então quer que eu copie os dados? Pergunta Johan. Quanto tempo vai demorar? Repete Joanna. Você terá tempo para contar algumas piadas para nossa colega do sapo, responde Johan sem se mexer. Qual o seu problema, cacete? Pergunta Saga, irritada. Por falar nisso, você tem namorado? Pergunta Johan com um sorriso tímido. Saga olha Johan nos olhos e balança a cabeça de forma decidida. Johan baixa os olhos e murmura algo antes de seguir Joanna rapidamente para o escritório de Cal Palkrona. Joanna pega um par de luvas de proteção emprestadas com Saga e folheia a correspondência na bandeja de entrada da escrivaninha, mas não acha nada especial. Não há muito para ver. Algumas cartas do banco e do contador, informações de órgãos do governo, resultados de exames de um especialista em coluna do Hospital Sofia e a ata da reunião de primavera do condomínio com o resultado da votação. Eles voltam à sala onde a música suave cercara o corpo enforcado.
Joona se senta em um sofá Calmausten e passa a mão cuidadosamente pelo estreito raio de luz azul gelo que emana do aparelho de som. Imediatamente a música de um único violino começa a sair pelos alto-falantes. Uma melodia frágil soa no registro mais alto, mas com o temperamento de um pássaro nervoso. Joona confere o relógio, deixa as sagas junto ao aparelho de som e volta ao escritório. Johan Johnson não está mais ali. Está sentado com o próprio computador à mesa da cozinha. Deu certo? Pergunta Joona. Como? Conseguiu copiar os dados de Paucrona? Claro, esta é uma cópia exata, responde Johan, como se a própria pergunta fosse incompreensível. Joona contorna a mesa para olhar o monitor. E os e-mails? Johan abre o programa. Aqui estão, diz. Vamos conferir tudo da última semana, continua Joona. Vamos começar pela caixa de entrada. Sim, vamos. Acha que Saga gosta de mim? Pergunta Johan. Não, responde Joona. O amor sempre começa com uma briga. Então tente puxar os cabelos dela, diz Joona sorrindo e apontando para a tela. Johan abre a caixa de entrada e sorri. Joona vê 3 mensagens de kunko@hotmail.com. Abra, diz. Johan clica no primeiro e instantaneamente o e-mail de Bjorn Auscon cobre toda a tela. Jesus Christ Superstar, sussurra Johan em inglês. Capítulo 44. Os e-mails. Saga Bauer vem por trás de Joona e Johan enquanto eles leem o e-mail novamente. Encontraram algo? Pergunta. Os homens confirmam com um gesto de cabeça e continuam lendo. Vamos ver o seguinte, diz Joona. Johan clica, ansiosamente, em outro e-mail de kunko@hotmail.com. Eles leem 2 vezes e repetem a rotina uma última vez enquanto Saga tenta ler por cima do ombro de Joona. Então você pode ver, diz Joona finalmente, que no dia 2 de junho Paucrona recebeu uma chantagem enviada por Bjorn Auscon de um endereço eletrônico anônimo. Então tudo está relacionado a isso. Chantagem, conclui Saga. Mas não estou certo de que seja a história toda, retruca Joona. Ele então conta o que descobriu sobre os últimos dias de Paucrona. Em 2 de junho Paucrona e Gerald James, do Comitê Consultivo Técnico-Científico, foram à fábrica de munições da Silencia Defense em Trollhättan. Naquela manhã ele receberá um e-mail de Bjorn Auscon, mas provavelmente não o leu até o fim da tarde, porque só o respondeu às 18h25. Em sua resposta, Paucrona alerta o chantagista para consequências terríveis. Na hora do almoço no dia seguinte, não tendo tido notícias de Bjorn, Paucrona enviou um segundo e-mail a ele, dessa vez dizendo que está resignado com relação às consequências sobre as quais alertara antes. Foi nesse momento que provavelmente prendeu o laço na luminária do teto e pediu à empregada que o deixasse em paz. Assim que ela partiu, ligou a música, foi para o salão menor, colocou a maleta em pé, subiu nela e passou o laço ao redor do pescoço, chutando a maleta em seguida. Foi após o suicídio que o segundo e-mail de Bjorn chegou à caixa de entrada de Paucrona. E, no dia seguinte, o último e-mail. Joona coloca a impressão dos 5 e-mails em sequência na mesa, para que ele e Saga possam ler a correspondência inteira. O primeiro e-mail de Bjorn Auscon é datado de quarta-feira, 2 de junho, às 11h37. Caro Sr. Paucrona, estou escrevendo para informá-lo de que estou de posse de uma fotografia original constrangedora. Ela o mostra sentado em um camarote e tomando champanhe com Rafael Guide. Entendendo que essa fotografia poderia lhe causar problemas, estou disposto a vendê-la ao senhor pela quantia de 1 milhão de coroas. Assim que depositar o dinheiro na conta de transferência 83792-2270-1730, a fotografia será enviada para seu endereço residencial e toda a correspondência será deletada. Saudações de um Kunko. A resposta de Paucrona é datada de quarta-feira, 2 de junho, às 18h25. Não sei quem você é, mas sei que não tem ideia de em que está se metendo. Você não deve ter nenhuma noção. Portanto, eu o alerto de que é uma questão muito séria e peço que me envie essa fotografia antes que seja tarde demais. Na quinta-feira, 3 de junho, às 2h02, claramente não tendo recebido notícias de Bjorn, Paucrona envia uma segunda resposta. Já é tarde demais. Somos ambos homens mortos. Bjorn envia uma resposta 2 horas depois. Certo, farei como pede. E Bjorn Auscon envia um terceiro e-mail no dia seguinte, sexta-feira, 4 de junho, às 7h44. Caro Sr. Paucrona, mandei a fotografia. Esqueça que tentei entrar em contato com o senhor. Saudações de um Kunko. Após ler os e-mails 2 vezes, Saga ergue os olhos para Joona. Então Bjorn Auscon quer vender uma fotografia comprometedora para Paucrona. É óbvio que Paucrona acredita nele, mas também que a fotografia é muito mais perigosa do que Bjorn imaginara. Paucrona alerta Bjorn de que não vai dar dinheiro algum e parece mesmo acreditar que a simples existência dessa fotografia ameaça a vida de ambos. Então o que você acha que aconteceu depois? Pergunta Joona. Paucrona espera uma resposta por e-mail ou correio normal, diz Saga.
Quando não há resposta, ele envia o segundo e-mail alertando que ambos morrerão. E então Palkrona se enforca, diz Joona. Quando Bjorn aparece no cibercafé e lê o segundo e-mail de Palkrona, já é tarde demais. Somos ambos homens mortos, fica com medo e responde que fará o que Palkrona pediu, sem saber que Palkrona já está morto. Certo, diz Saga. Já é tarde demais e qualquer coisa que Bjorn possa fazer será inútil. Ele parece entrar em pânico após receber o segundo e-mail de Palkrona. Desiste de qualquer ideia de chantagem e só quer se safar. Mas o problema é que a fotografia em questão está grudada na porta de Penélope. Então ele não tem nenhuma oportunidade de pegá-la até Penélope sair para o estúdio de TV. Continua Joona. Espera do lado de fora, vê Penélope pegar um táxi, entra apressado, vê a garotinha nas escadas, entra no apartamento, arranca a foto da porta de vidro, pega o metrô, manda a foto para Palkrona e envia um e-mail a ele. Depois vai para seu apartamento em Ponton Jargata, 47, arruma suas coisas para o passeio de barco, pega o ônibus para Sodermal e corre para seu barco ancorado no porto de Langolmen. E o que o leva a pensar que isto é maior do que uma chantagem comum? Porque o apartamento de Bjorn foi totalmente destruído por um incêndio menos de 4 horas após ele ter saído de lá, responde Joona. Parei de acreditar em coincidências no que diz respeito a esta investigação, diz Saga. Eu também, concorda Joona com um sorriso. Eles olham a correspondência novamente e Joona aponta para os 2 e-mails de Palkrona. Ele deve ter entrado em contato com alguém entre o primeiro e o segundo e-mails, reflete Joona. O primeiro é um alerta, diz Saga. O segundo diz que já é tarde demais e eles vão morrer. Acredito que Palkrona pediu conselhos a alguém ao receber o e-mail com a chantagem. Ele estava morrendo de medo, mas esperava conseguir ajuda, diz Joona. Só quando se percebe que não haverá ajuda ele escreve o segundo e-mail no qual diz a Bjorn que ambos vão morrer. Teremos de colocar alguém examinando seus telefonemas, diz Saga. Eriksson já está fazendo isso. O que mais? Quem é a pessoa mencionada no primeiro e-mail de Bjorn? Pergunta Joona. Rafael Guide. O que você sabe sobre ele? É uma homenagem ao arcanjo Rafael? Diz Saga. É um empresário italiano que negocia venda de armas para o Oriente Médio e a África. Venda de armas, repete Joona. Rafael está no negócio há 30 anos e construiu um império. Houve boatos, claro, mas nunca nada concreto. A Interpol investigou, mas nunca descobriu nada sobre ele. Seria incomum encontrar Palkrona na companhia de Rafael. De modo algum, responde ela. Faz parte do trabalho. Mas brindar com champanhe, não sei. Mas não se mataria alguém, assassinaria alguém. Por causa disso, conclui Joona. Não, aquela fotografia deve revelar algo mais, algo muito mais perigoso. Se Bjorn a colocou no correio, deve ter chegado aqui, ao apartamento, diz Saga. Eu olhei a correspondência na bandeja de entrada. Começa Joona, mas se interrompe na metade. Saga olha para ele. Então, o que foi? No que está pensando? Só há cartas pessoais na bandeja. Nada de anúncios, nada de contas, diz. O correio já havia sido selecionado quando chegou aqui. Capítulo 45. Pegando a estrada. A empregada, Edith Schwartz, não tem telefone. Mora 46 quilômetros ao norte de Estocolmo, na periferia de Knivsta. Joona está no banco do carona ao lado de Saga, que dirige a uma velocidade razoável pela Siviavagem. Eles saem da região central de Estocolmo em Nortu e pegam a estrada perto do Hospital Karolinska. O sapo já encerrou o trabalho na cena de crime no apartamento de Penélope Fernandes. Saga está dizendo. Estudei todo o material e, com base nisso, ficou totalmente claro que ela não tem relação com grupos de esquerda. Ao contrário, ela mantém distância de todos eles e é uma pacifista declarada. Critica ativamente os métodos da esquerda. Eu também examinei a pouca informação que temos sobre Bjorn Auskon. Ele trabalha no De Bazer, uma boate em Medborgarplatsen. Não é politicamente atuante, mas foi preso uma vez em uma festa de rua organizada pelo Reclaim de City. Eles passam rapidamente entre os mourões de cerca pretos ao longo do cemitério norte e a cerca viva do Parque Haga. Também examinei nossos arquivos, prossegue Saga. Tudo o que temos sobre os extremistas de esquerda e de direita em Estocolmo. Isso me tomou a maior parte da noite. Claro que a maior parte é classificada como secreta, mas há uma coisa que você precisa saber. O sapo cometeu um equívoco. Nem Penélope nem Bjorn estiveram envolvidos em sabotagem ou qualquer coisa que remotamente lembrasse sabotagem. Eles são quase risivelmente inocentes. Então você está abandonando essa abordagem. Como você, estou convencida de que estamos investigando algo totalmente diferente, bem acima de extremistas de esquerda ou direita. Algo que talvez esteja bastante além do sapo ou do Departamento Nacional de Investigação Criminal. Estou falando da morte de Palkrona. Ligue isso ao incêndio no apartamento de Bjorn e ao assassinato de Viola. É algo totalmente diferente. Saga fica em silêncio.
Joanna pensa no modo estranho como a empregada olhou para ele e perguntou se já havia baixado Palcrona. Dissera a ela: o que quer dizer com isso? Ela responderá: desculpe, sou apenas uma empregada e pensei. Ele perguntara se vira algo em comum. Um laço pendurado do teto no salão menor, responderá. Então você viu o laço? Sim, na verdade. Sim, claro que sim. Pensa Joanna enquanto vê a estrada se estender à frente deles. Sim, na verdade. Sim, dissera. A expressão persuasiva da empregada, em palavras e modo, reverbera em sua cabeça. Assim como o olhar que ela lançou quando disse que teria de ir à delegacia prestar um depoimento. Ele pensara que isso a preocuparia, mas não foi de modo algum o que aconteceu. Ela apenas balançara a cabeça. Eles estão passando por Rotebro. Joanna estivera envolvido em um antigo caso ali no qual haviam retirado de um jardim restos enterrados havia 10 anos enquanto procuravam o filho de Eric Maria Bach, Benjamin. Fora no inverno. Agora flores do campo e folhagem suavizavam os trilhos de trem enferrujados e clareavam o caminho ao redor do estacionamento e na direção das casas geminadas e das casas maiores. Joanna decide ligar para Nathan Pollock no Departamento Nacional de Investigação Criminal. Após alguns toques, ele ouve a voz nasalada de Nathan. Aqui é Nathan. Você e Tommy encontraram círculos de pegadas sob o corpo de Palcrona. A investigação foi encerrada. Responde Nathan enquanto Joanna o ouve digitar em um computador. Certo, mas agora, já sei, disse Nathan. Acabei de falar com Carlos e ele me contou sobre os novos desdobramentos. Então você pode dar outra olhada. Já estou fazendo isso, responde Nathan. Ótimo. Quando terá resultados? Agora, responde Nathan. São de Palcrona e sua empregada, Edith Schwartz. Ninguém mais? Ninguém. Saga está mantendo velocidade constante de 140 km por hora. Eles seguem rumo norte pela Estrada Europeia 4. Mais cedo naquela manhã, Joanna e Saga haviam ido à delegacia escutar o interrogatório gravado de Edith Schwartz, enquanto acompanhavam as anotações manuscritas de John Benson. Joanna repassa perguntas e respostas de memória. Depois das declarações formais de praxe informando a Edith que não a suspeita de um crime, eles perguntam se ela poderia ajudar a esclarecer as razões por trás da morte de Cal Palcrona. Silêncio. Então Joanna e Saga ouvem os sons do sistema de ventilação, o rangido de uma cadeira e uma caneta raspando uma folha de papel. John Benson decidirá que, devido ao aparente desinteresse de Edith Schwartz, ele a deixaria falar primeiro. Pelo menos 2 minutos se passaram antes que ela falasse. 2 minutos é um tempo longo para ficar sentada diante da escrivaninha de um policial enquanto uma fita rola. Ela finalmente perguntou. O diretor Palcrona tirou seu casaco. Por que pergunta? Retruca John Benson de modo amistoso. Ela não disse nada. Mais meio minuto se passou. Finalmente John rompeu o silêncio perguntando. Ele estava vestindo seu casaco na última vez em que o viu? Sim, estava. Mais cedo você contou ao detetive Lina que viu um laço pendurado do teto. Correto. Achou que ele iria usar o laço para quê? Ela não respondeu. Há quanto tempo o laço estava pendurado lá? Desde quarta-feira, disse ela calmamente. Então você viu o laço pendurado do teto na noite de 2 de junho. Foi para casa, retornou na manhã seguinte, 3 de junho. Viu que o laço ainda estava pendurado lá, encontrou Palcrona. Deixou o apartamento e retornou em 5 de junho às 14 horas, quando encontrou o detetive Lina. As anotações relatam que nesse momento ela deu de ombros. Poderia nos dizer algo sobre esses 4 dias? Perguntou. Eu vou ao apartamento do diretor Palcrona toda manhã, às 6 horas. Só sou autorizada a usar minha chave de manhã cedo, já que Palcrona dorme até às 6h30. Ele tem horários regulares e nunca dorme até mais tarde, nem mesmo no domingo. Eu passo os grãos de café no moedor manual, corto 2 fatias de pão preto e passo margarina extra salgada neles antes de colocar 2 fatias de patê de fígado trufado e picles com uma fatia de queijo cheddar de um lado. Coloco a mesa com uma toalha engomada e a porcelana de verão. Tenho de retirar todos os anúncios e a seção de esportes dos jornais matutinos e os colocar, dobrados, do lado direito do prato. Ela detalha toda a preparação de hambúrgueres de vitela moída com molho de creme de quarta-feira, bem como dos preparativos para o almoço de quinta-feira. Quando chegou ao ponto em que retornou ao apartamento com comida para o fim de semana e tocou a campainha, ficou em silêncio novamente. Entendo que isso pode ser difícil para você, disse John Benson depois que um pouco mais de tempo havia passado. Mas escutei todas as suas palavras por um bom tempo. Você passou por quarta-feira e quinta-feira, mas em nenhum momento disse nada que poderia ter relação com a morte inesperada de Palcrona. Ela não disse nada. Peço que examine sua memória novamente, disse John Benson com bastante paciência. Você sabia que Cal Palcrona estava morto quando tocou a campainha? Não. Perguntou ou não ao detetive Lina se ele já havia sido baixado. Perguntou John, irritação surgindo em sua voz. Sim, perguntei. Você já o tinha visto morto? Não, não tinha. Mas que inferno! Reagiu John, a irritação explodindo. Não pode simplesmente nos dizer o que sabe. O que a levou a perguntar se já o havíamos baixado ou não? Foi você quem perguntou isso.
Porque perguntou se nem sequer sabia que ele estava morto. John Benson anotou que ele infelizmente se permitirá ser provocado pela impassível recusa da mulher de dar respostas diretas e que, após ele ter se irritado, ela se fechará totalmente. Está me acusando de um crime? Perguntou ela friamente. Não. Então acredito que terminamos. Realmente gostaríamos de sua ajuda. Não me lembro de mais nada, disse, se levantando da cadeira. Joanna olha para Saga. Seus olhos estão fixos na estrada à frente. Estou pensando na entrevista com a empregada, diz ele. Eu também. John se cansou da atitude dela e pensou que ela estava se contradizendo. Ele supôs que ela sabia que Palcrona estava morto quando tocou a campainha e nós atendemos. Certo, concordou Saga, ainda sem desviar os olhos da estrada. Mas ela estava simplesmente dizendo a verdade. Ela realmente não sabia que ele estava morto. Acreditava que podia estar, mas não tinha certeza. Continua. Por isso ela disse não à declaração dele. Edith Schwartz parece uma mulher incomum. Joanna diz. Acredito que ela está tentando não mentir, mas ainda assim esconde algum segredo de nós.